salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa, vamos dizer assim, né? Respirando um pouco mais aliviado essa semana, né? Depois nossa última gravação aí de podcast, que colocamos aí o título do podcast como um dos lemas, né, dessas manifestações. A gente pode dizer que agora a gente está respirando um pouco mais aliviado. Vamos comentar disso já, nessa quinta-feira, 30 de março, 10h28 da noite. Já não estou no meu estúdio móvel, já consegui chegar em casa. João, muito frio aí por onde você está? Parece que o inverno voltou, hein, cara? O inverno já acabou, mas ele veio se despedir, né? Aí ele vai, amanhã vai estar mais frio ainda. Aqui vai ter mínima de 6 graus amanhã. Voltou para se despedir o inverno. Será que vai se despedir? Semana que vem já é o Pêssar, né? Então, Não, segunda-feira já está previsto um xará aí, onda de calor, e aí, enfim. Aquele clima de primavera, vento, né? E tem aquela musiquinha, né? A Vive Guia Pêssar Bar, né? A tradução aí, a primavera chegou, o Pêssar, né? Que é a tradicional festa, a Páscoa judaica, vamos dizer assim, o Pêssar chegou, né? O que o Pêssar é sempre na primavera, é a festa que marca aí também a entrada da primavera, começando na quarta-feira da semana que vem. Bom, é isso. Vamos deixar, então, de enrolação, vamos passar para o nosso primeiro bloco, porque temos muita coisa o que comentar. Isso, gente, como falei agora na introdução e comentamos aí no nosso episódio passado, né, essa semana agora, uma semana extremamente... semana decisiva, né, na questão aí da reforma, do golpe judiciário, né? Golpe judicial, sei lá, que o Netanyahu estava tentando aí aprovar a qualquer custo. Comentamos, né, no último episódio, a gente chegou foi até os últimos desdobramentos, até o que tinha acontecido aí na última quinta-feira. Vou fazer aquele resumão. Na última quinta-feira, depois de muita pressão durante a semana, o ministro da Defesa, né, o Gallant, Yoav Gallant, que é do Likud, né, o partido do Netanyahu, ele falou, ele foi na televisão, não foi, ele começou a espalhar aí, né, começou os rumores de que ele iria fazer um depoimento falando que uma declaração, né, falando que a reforma judicial ela deveria parar, porque ela estava representando uma ameaça muito grande a Israel, em função de tudo que estava acontecendo, né, os reservistas, né, se negando a cumprir a sua tarefa de reservista, falaram que não iam mais assumir essa responsabilidade, principalmente os pilotos, né, deixando aí a aeronáutica israelense em situações um tanto quanto complicadas. O Gallant, né, ele falou que por conta disso deveria parar a reforma. O Netanyahu chamou o Gallant para uma conversa, né, foi uma conversa aí que durou, foi até altas horas da noite. A gente conseguiu ainda dar a notícia no final do nosso episódio, porque a gente gravou o episódio na sexta-feira, na semana passada, não foi na quinta-feira, e o Bibi conseguiu convencer o Gallant, né, que ele não... enfim, a não dar essa declaração, que ele ia conseguir resolver a situação, enfim, que ele ia ver o que ia fazer. O Gallant não deu a declaração, não falou nada, que era contra a reforma, não era que era contra a reforma, mas que a reforma deveria parar. O Bibi foi para Londres, né, na terceira semana seguida em que ele sai do país, né, a primeira semana, há 3 semanas atrás, né, ele foi para a Itália, depois ele foi para a Alemanha e depois ele foi agora para Roma. Na última... Não, para Roma não, desculpa, para a Inglaterra, na última semana, para Londres. Foi uma situação extremamente complicada também, né? Porque quando o primeiro-ministro britânico foi recebê-lo, não foi até a entrada da região ali da Downing 10, né? Da residência oficial. Foi assim, ninguém queria aparecer com o Netanyahu no último período. E, enfim, Netanyahu sofreu uma pressão muito grande também de todas as lideranças aí desses países que ele visitou. Quer dizer, da Itália menos, né? Mas recebeu pressão da comunidade judaica na Itália, a gente comentou disso. Enfim, o Netanyahu estava em Londres no último final de semana e no sábado à noite, no final do Shabat, o ministro, né, da Defesa, Yoav Gallant, ele dá um depoimento, ele dá a declaração e fala que a reforma deveria parar. Obviamente, uma confusão enorme, né, começa no país. Afinal de contas, a gente vê aí, pelo menos claramente, o ministro, né, do governo falando que não poderia continuar do jeito que está. O ministro da Defesa, não é só um ministro, né, um ministro qualquer, né, o ministro da Defesa falando que a reforma deveria parar, porque ela representava aí um alto risco, né, a segurança do país estava em risco e, obviamente, a segurança do país deve ser colocada em primeiro plano. Enfim, isso foi no sábado à noite. No domingo,
diversos setores aí continuaram, né, as greves e tudo mais, manifestação nas ruas, até que no domingo à noite o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele resolveu demitir o Yoav Gallant, ministro da Defesa, e aí foi que o bicho pegou. Espontaneamente, centenas de milhares das pessoas foram para as ruas do país, Tel Aviv, Jerusalém, Haifa e qualquer cidade, as pessoas foram para as ruas. Eu cheguei em Jerusalém meia-noite e meia, fui para frente do parlamento, fiquei lá até 2h30 da manhã. Enfim, uma confusão gigante, ninguém sabia o que ia acontecer. O Bibi ficou em silêncio durante a segunda-feira inteira, enquanto manifestações da esquerda e da direita aconteciam pelo país inteiro, até que no final da noite de segunda-feira, depois dessa bagunça enorme, depois de 3 dias de desgoverno total no país, Benjamin Netanyahu foi à televisão, fez um discurso esdrúxulo, mas disse que a reforma ia parar até o momento. Quer dizer, a reforma está parada, eles não iam continuar aí para avançar, na aprovação da reforma, e agora está buscando aí a construção de uma alternativa em negociações com a oposição. João, foi uma semana que começou muito tensa, mas pelo menos a gente pode dizer que num período, acho que podemos dizer até que no médio prazo, a gente pode respirar com certo alívio, porque a pressão que o Netanyahu sofreu aqui dentro de Israel e fora de Israel foi muito grande, e a reforma, como eles gostariam de apresentar, como eles gostariam de passar, ela não vai conseguir passar agora não, hein? Não vai, pois é. Enfim, vamos dar uma mini recapitulada nos fatos. Você já deu uma, eu quero só dar uma engrossada nas informações que você passou, porque eu acho que isso é importante para a gente poder entender o desdobramento da situação e também para a gente poder simular um pouco cenários, né, a partir disso. Enfim, algumas pessoas estão com dificuldade de admitir, algumas pessoas, principalmente do campo democrático em Israel, né, que estavam protestando contra esse golpe no judiciário, né, de que, enfim, essa foi uma vitória desse campo, né? Essa interrupção da legislação sem absolutamente nenhuma contrapartida foi uma vitória do campo democrático em Israel. Isso nunca tinha acontecido antes, né, por pressões populares durante o governo Netanyahu, ele interromper uma política em curso, dando ao outro lado, enfim, o que eles estão pedindo, o que eles estão exigindo, sem cobrar nenhuma contrapartida. Ele não estava em condições de cobrar nenhuma contrapartida, essa é a verdade. Isso foi uma vitória. Não é uma vitória definitiva, evidente que não, mas é uma vitória momentânea, que mostra, para quem quiser ver, que a manifestação, de maneira geral, não só as pessoas saindo nas ruas, porque as manifestações elas se colocaram de diversas maneiras, a pressão que o governo sofreu foi muito forte por vários lados, enfim, ela venceu, né? Ela mostrou força, mostrou que você ter maioria na Knesset não te dá tranquilidade nem segurança para você fazer o que você quiser. E isso foi entendido pelo governo. Né? Eles demoraram muito para entender isso, ou melhor dizendo, para aceitar isso, né? Mas eles tiveram que aceitar. Não teve escapatória essa situação. O que aconteceu? A gente comentou na semana passada, a gente está comentando, na verdade, todas as edições de podcast, como as manifestações estão sendo grandes. A gente está tendo, na verdade, advertências de diversos lados de como essa reforma ela pode ser prejudicial para a economia israelense, de maneira geral. A gente já está vendo uma fuga de dinheiro daqui, né? Os investimentos não estão sendo feitos em startups israelenses. Algumas empresas grandes de high-tech, bilionárias, retiraram essas contas de Israel e vieram, enfim, depositaram seu dinheiro em outros países. Isso representa uma diminuição significativa nos impostos que se pagam aqui ou nas reservas que os bancos têm, nos bancos israelenses. A gente acabou de ver o que acontece quando o banco não tem suficiente dinheiro, né? Agora nos Estados Unidos. Enfim, a gente está vendo essa questão para a segurança nacional, né? Com a ameaça de não servir mais ao exército de forma voluntária de alguns reservistas, em especial de um grupo de pilotos da elite da Força Aérea Israelense, e de várias outras maneiras também. A gente está vendo essa pressão, e sem contar as centenas de milhares de pessoas que estão indo às ruas para protestar contra esse golpe na democracia. Uma pesquisa feita, se não me engano, pelo Canal 11, mostrou que cerca de 23% da população israelense já teve, pelo menos alguma vez, em alguma manifestação esse ano contra o golpe no judiciário. Esse é um número assustador. 23% da população já teve algum momento nessas manifestações. Vocês imaginem aí no Brasil que haja manifestações que você vai entrevistar as pessoas e mais ou menos 45 milhões de brasileiros vão dizer que em algum momento já tiveram numa manifestação
em uma dessas manifestações que estão acontecendo nos últimos 3 meses. É um número absurdamente alto. Okay? Estamos falando de 2 milhões de pessoas. As pessoas estão levando os filhos também. Né? Eu levei meus filhos essa semana, meu filho, minha esposa e meus filhos para uma manifestação aqui perto, na própria segunda-feira. As pessoas estão saindo para se manifestar e isso está, enfim, contagiando um número muito alto, né? Uma proporção muito alta da população israelense em proporção e em quantidade. E isso se acentuou muito quando o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que ia fazer um depoimento na quinta-feira passada, a gente chegou a comentar isso aqui no podcast, que o Netanyahu convenceu ele a não fazer o depoimento, a não falar que ele era a favor de interromper a reforma. Netanyahu, ele convenceu ele a não fazer esse depoimento, disse que ele ia entrar na jogada, e ele fez uma declaração que não apaziguava em nada os ânimos. Ao contrário, ele descumpriu uma ordem judicial. Né? Quem tiver mais, enfim, tiver interesse em aprofundar um pouco nisso, volta no episódio passado da gente, no episódio 180. Enfim, e aí o que aconteceu foi o seguinte: o Gallant, no sábado à noite, se cansou e ele resolveu fazer uma declaração. E ele disse o seguinte: ele não disse eu sou contra a reforma, eu vou votar contra a reforma. Ele não chegou a votar contra a reforma, porque a reforma não foi a votação. No caso, o que estava prestes à votação era a mudança da comissão para a nomeação de juízes, que ia dar à coalizão maioria absoluta e o direito de nomear juízes a bel prazer. E o Gallant foi enfim, a imprensa, a mídia, e disse: eu peço ao governo, à coalizão, para interromper a Hakika, né, que é a legislação, na verdade, que não levem essa proposta à ação, porque essa reforma ela é uma ameaça à segurança nacional. Assim ele disse, o ministro da Defesa. Não é só o ministro da Defesa, ele é um ex-general, um general da reserva, um sujeito que quase virou chefe das Forças Armadas em 2011. Ele não virou porque foi descoberto ali no último minuto um esquema de corrupção. Enfim, ele se apropriou de um terreno de maneira ilegal, usou do seu lugar no exército para se apropriar de um terreno de maneira ilegal, e isso foi descoberto quando ele já estava pré-nomeado. Faltava assinar os papéis e oficializar a nomeação dele, e aí nessa brincadeira a nomeação dele caiu, e o Benny Gantz foi o escolhido para ser o chefe das Forças Armadas naquele momento, pelo Ehud Barak, que era o ministro da Defesa, e o Netanyahu, que era o primeiro-ministro. E aí o Gallant, enfim, foi para a reserva e um pouco depois ele entrou para a política junto do partido Kulano, do Moshe Kahlon, que foi ministro das Finanças por 5 anos agora em Israel, entre 2015 e 2020. Né? E aí quando o Kulano, enfim, começou a alcançar resultados muito baixos, o Kahlon decidiu retornar ao Likud e os membros do partido foram com ele. Parte desses membros saiu, né, do Likud, como, por exemplo, a Sharon Esquel, que está junto com o Benny Gantz agora, e parte dos membros continuam no Likud, inclusive bem votados nas internas do Likud, como o Gallant, se não me engano, é o número 5 do partido, o Eli Cohen, que é o número 3 do partido, são heranças que ficaram do Kulano no Likud até hoje. Enfim, então o Gallant, ele não é um político natural, ele é um militar, okay? Um ex-militar, mas com mentalidade militar até hoje, que conhece o exército de dentro e certamente estava sofrendo muitíssima pressão para se posicionar, porque não é brincadeira o que está acontecendo. Você não pode se dar o luxo de perder uma quantidade dessas de pilotos, são muito poucos pilotos em Israel, é muito difícil, é muito, muito longo o curso, exige muita preparação, você não forma uma grande quantidade de pilotos. Enfim, a Força Aérea de Israel é uma força aérea bastante poderosa, mas sem piloto não tem muito o que fazer, né? A gente não tem tantos aviões não tripulados para dar conta, por exemplo, de um conflito de grandes proporções. E o Gallant, certamente, ele estava ouvindo ex-comandantes dele no exército, né? Porque você, enfim, até que você chega a general, você teve os teus comandantes no passado, né? Que estão dizendo para ele, meu amigo, você não está vendo o que está acontecendo, você não tá passando na tua cara, você vai compactuar com isso, você vai, enfim, ser complacente com essa posição do governo que está colocando em risco a segurança nacional. E ele certamente estava ouvindo as informações que vinham do chefe das Forças Armadas, do Artzi Halevi, do chefe do Shabak, né, do Serviço de Segurança Geral, do Mossad, enfim, da inteligência, da Aman, de todos os órgãos de segurança que respondem a ele, certamente alertando ao perigo que isso representa. E chega uma hora que ele vira e fala assim, eu não posso mais com isso. Eu não posso olhar para essa situação e ficar incólume e fingir que não está acontecendo nada. E aí ele foi a público e disse isso. E aí o Netanyahu estava em Londres e ele antecipou a volta dele a Israel. Outra vez ele viajou no fim de semana. A polêmica era que o Netanyahu e a sua esposa estavam comendo lagosta no hotel, né? Que é uma refeição muito cara e paga com dinheiro público, e que não é caché. Então,
qualquer tipo de polêmica dessas, a imprensa moralista explora. Para mim, isso é muito menos importante que qualquer outra coisa que está acontecendo, mas ninguém mais falou nisso logo depois, porque o Netanyahu se apressou para voltar para o país, e aí começou a chamada, tipo, o que vai acontecer? Por que o Netanyahu se apressou a voltar para o país? Porque o Gallant fez essa declaração? Sim, e isso estimulou as pessoas a saírem às ruas no sábado à noite. As manifestações já estavam grandes e aumentaram mais ainda. Netanyahu retornou a Israel, e aí os segmentos mais radicais, extremistas e antidemocráticos da imprensa começaram a exigir a cabeça do Gallant. Os jornalistas mais, enfim, patéticos, eu posso dizer assim, que hoje comentam, que manipulam informação, que tem um discurso totalmente agressivo, violento e bélico, que tratam a sociedade como nós e eles, enfim, que dividem a sociedade e procuram cada vez mais briga interna, estavam fazendo estavam pedindo a cabeça do Gallant, o filho do Netanyahu também, o Yair Netanyahu, que é uma influência muito grande nele, como a gente está vendo, um parlamentar, até onde eu vi, nas 3 horas seguintes à declaração do Gallant, também tinha pedido a cabeça do Gallant. Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional. Os membros do Likud estavam sendo cautelosos em relação à declaração do Gallant, com exceção de alguns poucos que aproveitaram o momento para declarar apoio à manifestação do Gallant. Em outras palavras, eles fizeram um coro e disseram a reforma tem que ser interrompida. Eles não disseram, eu vou votar contra, eu sou contra a reforma, os princípios não são legítimos. Nenhum deputado do Likud, nenhum membro do governo disse isso. O que eles disseram foi, da maneira como as coisas estão sendo feitas, isso está causando mais problema que solução, e isso tem que parar para a gente poder conversar com a oposição e chegar numa reforma que seja um consenso. Enfim, que no contexto que a gente está inserido, é uma postura razoável. Só que o Netanyahu voltou, e o que ele fez foi fazer o jogo dos extremistas. E cerca mais ou menos para as 9 da noite, 10 da noite, ele anunciou a demissão do Gallant. Disse que perdeu a confiança nele. E isso, o que aconteceu nessa hora, foi que as pessoas começaram a sair da rua espontaneamente. Num domingo, que é dia útil em Israel, como se fosse segunda-feira aí no Brasil, para quem está estudando a gente do Brasil, praticamente qualquer outro país do mundo, as pessoas começaram a sair às ruas e se manifestar. E a gente chegou a ter 700 mil pessoas nas ruas do país. 8% da população de Israel foi para a rua nesse domingo à noite. Estou falando domingo à noite, domingo de madrugada, 00:30. Essa era a quantidade de pessoas que estava na rua, mais ou menos. Um pouco menos que as pessoas. Tinha gente que foi e voltou, a gente só saiu para a rua depois. Jerusalém ficou entupida, e em Jerusalém as pessoas foram direto para casa, para a residência do primeiro-ministro. A polícia não estava preparada para isso. Certamente o Netanyahu viu da janela dele, as pessoas se aproximando. Enfim, montaram barricada, queimaram pneu, fecharam as ruas de acesso, né, em Tel Aviv, em Jerusalém, em várias outras cidades. Enfim, uma manifestação que a noite inteira a Yalon, que é a estrada urbana de Tel Aviv, ficou fechada. Um negócio impressionante que aconteceu. E aí, alguns jornalistas da direita, inclusive pró-reforma, que defendem o Netanyahu em geral, começaram a dizer que ele perdeu o controle, ele já não manda mais nada, enfim, os erros do governo são claros, na cara de todo mundo. A demissão do Gallant, pelas razões que ela foi feita, né, e do momento que foi feito, depois do discurso que ele fez, foi totalmente justificada, foi um erro estratégico tremendo do Netanyahu, do governo de maneira geral, enfim, e aí o país estava em ebulição. Aí, de noite ainda, a Central Sindical de Israel, que existe desde a criação do Estado, agora é Estatuto Aclalit o nome, né? Enfim, a Organização Geral dos Trabalhadores, mas antes era só a Organização dos Trabalhadores. Era a Organização dos Trabalhadores da Terra de Israel, virou a Organização dos Trabalhadores de Israel, e agora virou a Organização Geral dos Trabalhadores, se reuniu com empresários, com banqueiros. Olha, para vocês terem uma noção disso, o movimento dos trabalhadores, que é um movimento muito apartidário atualmente, ele sempre foi ligado ao Partido Trabalhista, hoje é muito menos, ele tem segmentos de todos os partidos ali dentro, enfim, e ele se envolve muito pouco em política atualmente, só se envolve em greve quando é uma greve totalmente legalizada, e eles são responsáveis, por exemplo, por todos os cargos públicos do país, né? Os sindicatos que atendem aos trabalhadores privados, enfim, são outros. A Estatuto não se encarrega deles. Enfim, e a Estatuto Avdim fez uma reunião com esses setores do empresariado, da indústria, e eles ficaram discutindo no dia seguinte a interrupção de toda a produção israelense. E aí, tem muitos bastidores para comentar, tipo, eu já peço pro ouvinte que tenha um pouco de paciência, que minha fala vai ser um pouquinho longa agora, mas é porque, enfim, são muitos bastidores, mas que não são pouco importantes nesse contexto que a gente está dando agora.
E aí, de manhã, toda a imprensa já estava noticiando que o Netanyahu já tinha tomado a decisão de interromper o processo. Às 9 horas da manhã, até na noite anterior, ele já estava conversando sobre isso. Ele estava enfrentando resistência do ministro da Justiça, do Yariv Levin, que ameaçou se demitir, e do Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional, que ameaçou renunciar e quebrar o governo. Então, o Netanyahu ficou em negociações durante a noite, durante a manhã, com essas pessoas, com esses grupos do governo, para ver como é que ele ia fazer, enfim. E em cada segundo que passava que ele não declarava, ele marcou uma declaração para as 10 da manhã, adiou por tempo indeterminado, não declarava nada, hein? E as manifestações foram aumentando e aumentando, e a greve foi geral. E aí esse Tadruto determinou greve, e aí fecharam o aeroporto, nenhum voo pôde sair de Israel, pousar assim puderam, mas nenhum voo pôde sair de Israel durante quase um dia inteiro, né? Durante, sei lá, metade de um dia, 12 horas, um negócio espantoso. As pessoas tomaram as ruas, mais de 150 mil pessoas em Jerusalém, que é um lugar que concentra, é mais difícil de fazer manifestação, que conta com um número menor, proporcionalmente, de pessoas enfim, contrárias à reforma do que, por exemplo, Tel Aviv, e a situação foi ficando calamitosa, e membros do governo, vários membros do governo, começaram a falar: ok, a gente tem que reconhecer, a gente errou, tem uma certa população que tem que ser escutada, e a gente tem que ir para as negociações, e etc. Só que o Netanyahu não declarava. E o Ben-Gvir falava, uma hora o Ben-Gvir ia sair, ia quebrar o governo e ia ter eleições, outra hora o Ben-Gvir falava que ia começar a apoiar o governo de fora, ia renunciar ao governo, aos cargos, ia ficar dando apoio ao governo de fora, quando com vice, né? Ou seja, não era obrigado a votar em nada, votava só no que queria, mas impedia o governo de cair. Enfim, e foi assim que as coisas foram seguindo. E o negócio é que, nesse meio tempo, o responsável desse Tadruto pela ligação com o aeroporto, né, é um membro do Likud, chamado alguma coisa Zidane, agora não me lembro o nome. E ele entrou em contato com a esposa do Netanyahu. Ela queria a paralisação da legislação, ela estava jogando a favor da paralisação, porque o Netanyahu provavelmente assim pediu, e ela se comunicou com ele e com a sua esposa, e falou: pare o aeroporto, isso vai ajudar a gente a mostrar que a situação está muito difícil e tal. Essas conversas foram vazadas para o jornalista Michael Shemesh, do Canal 11, jornalista político do Canal 11, e ele, enfim, divulgou isso um pouco depois, que a própria Sara Netanyahu está envolvida nisso, porque no momento que esse Tadruto entrou na greve, e esse membro do Likud foi responsável por parar o aeroporto, ele começou a ser atacado por todos os lados. E, enfim, e a Estadruto também foi atacada, né? E a gente pensava: estou muito decepcionado com a Estadruto, que toma decisão política, que não... Enfim, descobriram agora que os sindicatos são políticos, que são organizações políticas, né, aqui em Israel. Na verdade, culpa da própria Estadruto, que há tanto tempo não se envolve com política, que ela esqueceu qual é a sua própria função na sociedade. Mas, enfim, negócio bizarro, né? O próprio Netanyahu estava querendo isso, ok? E as manifestações foram crescendo. E aí, o que o Netanyahu fez foi o seguinte: ele e setores do governo convocaram manifestações para essa mesma segunda-feira à noite, okay? No meu entender, para que ele tivesse algum mínimo de suporte, para que ele pudesse fazer a sua declaração oficial, mostrando que, apesar de que ele também tem muito apoio, enfim, ele vai paralisar por um bom ato, porque é o que precisa ser feito agora, porque o país não entra em estado de calamidade. Foi exatamente o que ele fez. Ele esperou a manifestação da direita sair, uma manifestação um pouco mais... Não foram registrados muitos casos de violência nessa manifestação. Depois da manifestação, sim, um grupo de baderneiros marginais agrediu, tentou linchar um motorista de táxi árabe em Jerusalém, quase mataram o cara. Não foram todos os manifestantes que fizeram, foi um grupo pequeno, mas enfim, eles estavam... Teve agressão também. Teve agressão ao pessoal do Canal 13, né? Sim, o Canal 13, teve jornalista do Canal 13 que foi agredido, é verdade. O Canal 13 que está agora passando por um processo de identificação com a esquerda maior, enfim, não porque o canal exatamente esteja indo para esse lado, mas porque assim estão identificando os militantes da direita, porque a principal porta-voz da direita nesse canal mudou de canal, foi para o Canal 11, canal público. Enfim, e o Canal 13 está sendo a principal vítima dessa violência dos manifestantes da direita, mas não só. Hoje, na manifestação de hoje, a gente vai chegar lá, repórteres do Canal 12 foram agredidos, mas enfim. E aí ele foi para a televisão, né, às 8 da noite, se não me engano, e disse, né, ele se comparou à mãe, no caso do bebê do rei Salomão, né, na história, que duas mulheres brigam pela maternidade do bebê, e aí quando o rei Salomão anuncia: vamos cortar o bebê no meio, cada uma leva metade,
a verdadeira mãe diz que não, então eu prefiro que ela fique com o bebê do que você mate o bebê. E aí o rei Salomão sabe o que era, percebe que a mãe verdadeira seria aquela que não ia querer que o bebê morresse e dar o bebê para a mãe verdadeira. O Netanyahu, ele se comparou a essa mãe. Ou seja, eu sou a mãe verdadeira, né? Eu sou quem está disposto a parar, porque eu não quero ver o país entrando numa guerra civil. Essa foi a expressão que ele usou. Ele disse que a maioria dos manifestantes do outro lado queriam um país melhor, mas que existem alguns anarquistas e vândalos e baderneiros que estão dispostos a queimar o país por isso, né? Ou seja, só do outro lado tem pessoas violentas, do lado dele não tem, e você tem que se lembrar que as manifestações contra a reforma foram 100% pacíficas até agora. Não teve um caso de violência contra a polícia, contra outros manifestantes, contra a imprensa, contra nada. Teve desobediência civil, teve uma vez ou outra que o repórter do Canal 14 foram impedidos de trabalhar ali no meio do negócio, ficaram gritando na frente deles e tal, mas para atrapalhar a transmissão, que talvez isso possa ser considerado uma violência ainda que das mais leves, mas uma vez só isso aconteceu, e nada mais que isso. E, enfim, ele fez essa declaração e disse que, do outro lado, ele vê pessoas dispostas a serem interlocutores e debater. Por exemplo, o Benny Gantz. Não à toa ele escolheu o Benny Gantz para ser o representante da oposição. Ele quer deslegitimar o Yair Lapid, mas não só quer deslegitimar o Yair Lapid, ele está vendo, segundo as pesquisas, provavelmente ele também está comandando uma série de pesquisas, que o Benny Gantz é quem está roubando os votos do Likud, justamente porque ele está trazendo um discurso mais moderado que o Lapid. O Lapid está tentando se fortalecer dentro do seu próprio bloco, e o Benny Gantz está, de maneira muito inteligente, tentando roubar votos do outro bloco, e está conseguindo, de acordo com as pesquisas. E aí, quando o Netanyahu joga o jogo do Benny Gantz, ele está tentando trazer de volta os eleitores dele, mostrando que ele também é moderado, né? Que o lado dele também é moderado. Então ele escolheu o Gantz, tentando jogar o Lapid para escanteio, mas até agora os resultados que a gente viu foram um fortalecimento do Gantz, né? As pesquisas que no dia seguinte ele já é considerado pela população israelense o cara mais adequado para ser o primeiro-ministro. Ele chegou a ultrapassar o Yair Lapid e colar, tem empate técnico com o Likud. Em outro, se ele não passava o Yair Lapid, ele estava uma ou duas cadeiras atrás, ainda em empate técnico, os três partidos em empate técnico. Em todas as pesquisas, a coalizão perdia entre 11 e 12 cadeiras, não conseguiria mais formar o governo, enquanto a oposição sim conseguiria, sem o apoio dos partidos árabes, a Lista Unificada e o TAL, né, o partido, a Lista Democrática Árabe, que representam um determinado tabu para os partidos de centro formar o governo com eles. Enfim, o Netanyahu ele já é rejeitado por 55% dos eleitores do Likud. Né? A avaliação dele já está negativa. Por 55% dos eleitores do Likud, do geral, a avaliação dele está negativa para cerca de 65% a 68% dos eleitores. Quase 70% dos eleitores também a favor de interromper a reforma, e quase 60% dos eleitores a favor de passar uma reforma que seja feita em consenso após negociações. Isso são números que bateram em todas as pesquisas. Eles sabem disso, eles sabem muito bem disso, eles sabem que não dava para passar. Então, e além disso, além da estadruto, né, parar o país, parar a indústria, numa manifestação conjunta entre a burguesia e o proletariado, digamos assim, também pararam o país. Os médicos, né, o Sindicato dos Médicos também parou o país, os hospitais estavam funcionando com o mínimo possível de profissionais de saúde. As universidades pararam, com exceção da Universidade de Ariel, que não à toa é a única universidade que está localizada nos territórios. Né? Enfim, e vários outros setores também pararam no país. Enfim, então essa foi a situação bizarra que fez com que o governo parasse a lei, sem pedir nada. Qual foi o que o governo disse? A gente vai parar até a abertura do verão, né, até porque a Knesset agora ela passa por uma interrupção em Pêssar, com recesso, e volta a funcionar no verão. Ele falou, até o verão a gente vai parar para a gente ter conversações. Se as conversas falharem, a gente vai voltar a passar a reforma de maneira unilateral. Isso foi essa foi a declaração do Netanyahu. E já no dia seguinte, na mesma noite, já começaram as negociações. O Yariv Levin e o Simcha Rothman, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Knesset, não foram representar o governo nas negociações. Foram outros deputados escalados pelo Likud, alguns membros da sociedade civil, alguns deputados pelo Yesh Atid, outros deputados pelo campo republicano, que é o partido do Benny Gantz, e estão sentando, estão conversando. Até agora a gente não sabe como é que isso está progredindo. Quem está intermediando as negociações é o presidente. Enfim, e essa é a situação que a gente está. Né? A ameaça do governo é essa. O Simcha Rothman tratou de deixar a lei prontinha depois da comissão para ela ser votada a qualquer momento na Knesset. Okay? Só que, após pressão da oposição, a lei foi retirada da mesa de votação, então ela não pode ser votada em 5 minutos. Né? Ela tem que ser retirada, você precisa de um aviso, se não me engano, de 43 horas antes,
para ela poder ser mandada para votação na Knesset. Então, na pior das hipóteses, tem 43 horas para pressionar, para parar o país de novo e não permitir que essa lei seja votada. É pouco, okay? Mas a minha impressão qual é? O governo, a coalizão, já percebeu que eles não têm como passar essa reforma. Nenhuma das leis dessa reforma, da maneira como eles estão propondo vai passar. Okay? Porque se passar, o país para. Se tentarem passar, o país para. Se passar, o país para e entra em caos. O próprio Netanyahu falou que quer evitar uma guerra civil. E isso, apesar de Netanyahu ser um baita do mentiroso, isso não é exagero. Okay? O país pode entrar numa guerra civil. E, enfim, e ele realmente sabe que essa reforma não tem condição de passar. Okay? Então, qual é a única chance dessa reforma passar? É agora as manifestações arrefecendo e a direita conseguindo convocar manifestações com números bastante altos também, okay? Para poder tentar disputar o apoio popular, ou pelo menos a narrativa sobre o apoio popular, convencer indecisos, trazer algumas pessoas para o seu lado de novo e mostrar que, enfim, que eles têm apoio para passar a reforma, que essas manifestações não dizem muita coisa. Eles estão tentando, para hoje eles convocaram outra manifestação. Tinham 30 mil pessoas em Tel Aviv que estão também fechando o trânsito. Enfim, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Okay? Ainda é muito pouco, 30 mil. No sábado, agora de noite, vai ter manifestação do pessoal anti-reforma e eu aposto que não vai ter menos de 150 mil pessoas na rua. É muito pouco 30 mil. Já está a gente fazendo montagem com as fotos, mostrando como é ridícula a manifestação da pró-reforma comparada à outra, mas enfim, a narrativa que eles vão tentar mostrar é essa, né? Uma foto cheia e olha só, a gente também tem isso, os votos da gente valem, 64 cadeiras, a gente ganhou as eleições, etc, etc. A minha leitura é que o governo entendeu que se eles não conseguirem mudar o sentimento social em relação a essa reforma, eles não vão ter como passar. E todo mundo entendeu isso. O Netanyahu, que é um cara que não goza de confiança nem sequer dos seus aliados, ele está tendo que... Ele não tem crédito, né? Ele está tendo que vender enfim, a cash, né? A dinheiro vivo, promessas dele. Então, por exemplo, para o Ben-Gvir, ele prometeu uma milícia, né? Praticamente. Não chamam de milícia, uma força nacional que vai obedecer diretamente ao seu comando. Ele já assinou o documento e isso vai à votação da Knesset. O chefe da polícia não concorda com isso. A conselheira jurídica do Estado, né, do governo, não concorda com isso. Enfim, acha que isso é ilegal, que isso não faz sentido, que isso... Enfim, os responsáveis pelo orçamento, que está para ser votado também logo depois, e eu acho que esse vai ser o assunto da moda daqui a pouquinho, dizem que não tem espaço para essa força nacional no orçamento, enfim, que ele está curto, não dá para você criar uma unidade com 10 mil policiais. O objetivo é muito claro, a direita não tem armas no sentido literal, o exército não está com esse grupo, a polícia não está com esse grupo, falando principalmente dos comandantes, né, de quem manda, e para você dar um golpe você precisa de armas. E eles não têm isso, e essa é a ideia, é você ter armas que, no mínimo, para você dar um golpe, ou na pior das hipóteses, o pior não é no sentido valorativo, no pior das hipóteses para o governo, é que essa milícia possa descer o cacete, perdão a expressão, nos manifestantes, quando eles voltarem a fazer reforma, se o governo tentar passar a lei. Só que, entre nós, essa polícia, essa Força Nacional, não vai sair do papel. A Suprema Corte não vai permitir. Enfim, essa situação ela não vai se resolver para o governo, a menos que eles consigam mostrar muito apoio popular. E isso não está perto de acontecer. A tendência mostra que isso não vai acontecer. E o governo não tem mais o que entregar. Não tem absolutamente nada mais o que entregar. Porque eles cometeram erros grosseiros. Podiam ter passado essa reforma lei a lei, não apresentar isso num pacote inteiro, não passar a sensação de que eles querem acabar com a democracia, embora eles queiram. Enfim, eles podiam tentar negociar alguns pontos e outros pontos. Não, eles cometeram erros estratégicos claríssimos, políticos inteligentes e enfim, experientes, como Yariv Levin e o Simcha Rothman, são pessoas que estão acostumadas com o jogo político e sabem jogar muito bem o jogo político, erraram. E é exatamente por isso que o Netanyahu voltou atrás, porque ele sabia que as ameaças do Yariv Levin, do Simcha Rothman, do Ben-Gvir, não iam resultar em nada, porque eles não têm o que vender. Né? E para ninguém interessa eleições agora. Eles precisam tentar apresentar alguma coisa. E todos estão saindo perdendo se tiver eleições agora. Absolutamente todos. Então, o Netanyahu teve que se recolher, recolher a reforma. E a minha impressão, ainda que essa reforma tenha sido cancelada por pouco tempo, e dizer, na Polônia também foi assim. O governo recuou e depois matou as manifestações e depois foi lá e passou a reforma. Isso aqui Israel não é a Polônia. E alguns fatores que a gente deve colocar aqui.
A Polônia não está em guerra com vários países, nem exerce um regime de ocupação que precisa do exército, e o exército não ameaçou o país como ameaça aqui atualmente, né? O exército, no caso, os reservistas, né? Não disseram, se o país deixar de ser democrático, eu deixo de servir. A Polônia, a indústria polonesa, a economia polonesa, ela depende, né, basicamente de indústrias de base e de agricultura. A Polônia é o país mais agrícola da Europa, né? Um território extenso, que é uma coisa que você não vai tirar uma siderúrgica da Polônia. O dono da siderúrgica não tem como tirar da Polônia e levá-la para outro país, né? Levá-la para, sei lá, para a República Tcheca. São empresas, enfim, de base, que estão aí desde a época, enfim, do Pacto de Varsóvia, que não vão, enfim, que não dá para se tirar. A indústria israelense forte que está ameaçando o país é a da alta tecnologia, que, enfim, que é muito fácil você passar para outros países, porque basicamente se trata de pessoas, né? O maquinário não é tão relevante para essa indústria, e ela já está saindo. Né? E isso é muito fácil você sair de Israel e ir para outros lugares, inclusive que as pessoas vão embora de Israel e vão morar em outros países. Isso também não é tão difícil. Inclusive, o número de israelenses com dupla nacionalidade ou tripla nacionalidade é muito grande também. Então, as pessoas têm facilidade para morar na Europa e em outros lugares. E isso é muito, muito possível de acontecer. Né? Então, as ameaças são reais. E Israel também não pode se dar o luxo de não contar com o exército, com sua força máxima. Né? Os inimigos de Israel estão querendo aproveitar essa situação. A gente comentou na semana passada, o Marquinhos pontuou muito bem que Israel sofreu 2 atentados do Hezbollah e não revidou. Israel sempre revida. Como que Israel não revidou isso? É porque o governo está com medo do que pode acontecer se revidar. Ou seja, a segurança nacional já está ameaçada. Ela já está, na verdade, sendo prejudicada pela situação interna do país. Então, está muito claro que essa reforma não tem como passar para a população, que um grande número não concorda, em ampla maioria não concorda, e para o próprio governo. Se eu tiver que assinar aqui, eu assino. Eu não tenho bola de cristal, eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas a tendência mostra que o governo só manteve a retórica, está tentando se salvar de qualquer maneira, mas me parece um governo moribundo, que não tem mais crédito para vender nem internamente nem externamente, e que no momento que um setor do governo perceber que ele tem mais a ganhar saindo do governo do que ficando, ele vai sair. Isso é sempre assim no sistema parlamentarista israelense. Só que o que acontece, o jornalista Amit Segal, um jornalista de direita, bastante identificado com Netanyahu, a análise dele é essa, que o governo ele tem 3 fases. A fase que o governo tem harmonia e ele troca crédito. Né? Você acredita nas promessas um do outro e faz, enfim, você faz concessões em troca de promessas que futuramente você vai receber investimentos específicos, que o próximo orçamento vai ser benéfico com você, e você convence a tua base de não protestar se você receber tal coisa, enquanto o outro vai fazer a mesma coisa para você depois. Essa é a fase do crédito. Chega um momento que o crédito acaba, e aí o governo ele aceita negociar somente em dinheiro vivo, ou seja, eu quero isso agora. Se não for agora, eu não voto nessa proposta. E o terceiro fator é quando membros do governo começam a votar contra o próprio governo. Okay? E aí quando a coalizão já está para acabar. O governo atual ele já começou no dinheiro vivo. O crédito nunca aconteceu. Tanto que 3 partidos, para entrar na coalizão, eles já exigiram que leis fossem aprovadas antes da coalizão assinar o acordo, porque as pessoas já não confiam no Netanyahu. E agora, ele continua na base do dinheiro vivo, só que o Netanyahu, o dinheiro vivo que ele está prometendo agora, né, que ele está dando agora, ele não tem valor. Né? É fiado para o fim do mês. Essa milícia do Ben-Gvir é fiado. Ele não tem como garantir isso. Tem que passar por uma série de questões, tem que passar pelo orçamento, tem que passar pela justiça, enfim. A própria polícia tem que concordar com isso. Ele não tem. Enfim, ele assinou o papel, está lá o papel assinado, que essa medida vai ser levada a cabo. Mas daí para isso acontecer, são outros 500. Então, esse governo ele já está na fase do dinheiro vivo e no dinheiro vivo fiado, né? Enfim, não tem crédito. E aí eu tô visualizando a hora que esse governo não vai mais aguentar. E eu acho que a gente não está longe disso. Outra vez, posso muito bem queimar minha língua, ok? Mas tenho bastante convicção de que a gente está nesse caminho. Óbvio, muita coisa pode acontecer, a gente pode ter uma guerra daqui a pouco, e Israel sempre está passível dessas coisas acontecerem, a gente pode ter, enfim, várias outras coisas acontecendo, mas da maneira como o Netanyahu está administrando o país, a pressão internacional que ele está sofrendo, que a gente vai chegar lá também, é muito pouco provável que o governo atual resista, porque eles não estão mostrando absolutamente nada, eles estão dando nada para a população, estão trazendo absolutamente nada. Não tem nenhuma promessa de governo que está sendo concretizada atualmente, nenhuma. E a situação atual ela é muito mais
pessimista para o governo, né? A possibilidade de trazer realizações é muito menor do que era antes. E, por fim, para terminar, na verdade, eu acho que 2 fatores influenciaram muito para que isso acontecesse no momento que isso aconteceu. Okay? A primeira foi o caso do pogrom em Hawara. Eu acho que gente que votou no Likud, gente que votou no Ben-Gvir, que foi convencido pelo discurso de enfim, manutenção, que eles vão garantir a segurança da gente e esse tipo de coisa, blá, blá, blá. Quando vem que o governo se identifica com esse tipo de coisa, as pessoas falam, isso aí é demais para mim. Eu não posso compactuar com uma situação como essa. Isso ali foi uma linha vermelha que quando aconteceu e o governo não diretamente condenou o que aconteceu ali, comparou com os manifestantes, enfim, foi um erro grosseiro. Quando as pessoas que votaram no Ben-Gvir, por exemplo, viram o Ben-Gvir se associar àquelas pessoas, ou membros do governo, o Smotrich dizer que o Hawara tinha que ser arriscado do mapa, vocês acham que pensaram, pera, a gente não é esse bando de genocida, a gente não quer isso. Né? E esse é um ponto ali que quebrou bastante a confiança do governo. E a segunda foi o fato da gente ver que o país está em chamas e o Netanyahu, a declaração que ele fez agora paralisando a lei, podia ter sido feita há 2 meses. Ia ter evitado um monte de coisa e não foi feita. Okay? E quando as pessoas estão vendo isso, por que eles estão sendo tão irresponsáveis? Por que o Netanyahu não para essas pessoas? Ele perdeu a mão. Ele perdeu a mão como ele nunca perdeu. E ele está com a popularidade dele mais baixa nos últimos 20 anos. E isso cobra um preço. E ele está nesse preço agora. Falei demais. Vou deixar agora o Marquinhos falar. Pô, rapaz, é muita coisa para falar mesmo, né? Eu acho que uma semana que a gente... Toda a nossa angústia aí dos últimos 3 meses, desde que esse governo tomou posse, se resumiram nessa semana e, de uma certa forma, foram aliviadas, né, nessa semana também. Cara, eu acho que o que aconteceu mostra um Netanyahu que a gente há muito tempo não via, ou talvez que a gente nunca tenha visto antes, né? Um Netanyahu que ele não controla a situação, ele reage aos acontecimentos, o que não é uma coisa normal, né? O Netanyahu geralmente ele sempre construiu a política de uma forma muito segura e direta, ele sempre teve muito certo do que ele fazia, e ele sabia controlar os atores que estavam debaixo dele, né? Não é à toa que o Yair Lapid já fez governo com Netanyahu, o Avigdor Lieberman já fez governo com Netanyahu, o Gideon Sa'ar era do Likud, o Benny Gantz já fez governo com Netanyahu, enfim, todo mundo que hoje está na oposição, os grandes líderes da oposição, né, dos 2 principais partidos, né, o Benny Gantz e o Lapid, já foram ministros do Netanyahu. E o Lieberman, que, enfim, é um partido pequeno, né, não é uma grande liderança, mas também já foi ministro do Netanyahu. Ou seja, todo mundo já sentou com ele, o Netanyahu sempre foi o cara ali que conseguiu não só controlar a todos, ele sempre conseguiu se manter acima deles, né, e destruí-los, né, foi o que o Netanyahu fez com o Benny Gantz aí no último período, em que o Benny Gantz aceitou fazer governo com ele, e foi simplesmente comido pelo Netanyahu, né? Foi tipo, viu o que o cara realmente apresentou, né? O Benny Gantz, ele era um cara extremamente inexperiente, a primeira vez que ele estava participando de eleições, enfim, foi uma coisa meio bizarra. Sentiu o golpe, desde então ele falou que não ia dar mais para sentar com o Netanyahu, e agora ele muda isso novamente, né? Como você colocou, o Benny Gantz aí justamente está trazendo, tirando votos do Likud, de maneira, como você coloca, de maneira inteligente, né? E pela primeira vez em muitos anos a gente vê uma mudança no balanço, né, político do quadro eleitoral, não político, o balanço do quadro eleitoral. A gente passou por 5 processos eleitorais em que os campos, né, vamos dizer assim, o campo progressista e o campo conservador basicamente ficavam com o mesmo número de votos, né, mesmo número de cadeiras, a gente não tinha uma diferença muito grande. A gente teve o governo passado que foi caótico, né, o governo que hoje está na oposição, e agora a gente tem mais uma vez o governo do Netanyahu que também é completamente caótico. Eu acho que o Benny Gantz, você fala que é uma atitude inteligente dele, né, no caso de trazer aí esses setores do Likud, principalmente insatisfeitos, pode ser uma atitude inteligente se você for pensar no ponto de vista eleitoral, né? Mas eu acho que mostra muito também do que é o Benny Gantz, mostra muito do que é do país que a gente, do futuro que a gente pode esperar, porque na verdade não há muita diferença entre se o Benny Gantz ele estaria o Benny Gantz inclusive, eu acho que o Benny Gantz inclusive ele falou para o Bibi, né, ele deixou claro que caso o Bibi quisesse trocar
né, o Ben-Gvir e o Smotrich pelo Benny Gantz, ele aceitaria isso. Ele falou que ele apoiaria o governo de fora, ele não entraria para o governo do Netanyahu, mas ele daria ao Netanyahu os votos necessários para a aprovação do orçamento, que tem que ser feito até o meio do ano. A gente está agora começando, agora que a gente acabou com essa reforma foi deixada de lado, que essas negociações estão acontecendo do lado, né? Começa agora a discussão sobre a aprovação do orçamento do ano que vem, tem que ser aprovado até o meio do ano, senão o governo cai. E aí a gente já vai ver isso acontecendo, mas o Gantz tinha dado esse apoio ao Netanyahu. Ele falou, olha só, para a reforma, tira o Ben-Gvir, tira o Smotrich, e eu apoio o governo de fora. Então me preocupa muito o Benny Gantz, porque ele é um cara que, na minha opinião, ele não tem a muda shidra, né? Não tem uma coluna vertebral, um cara que vai deslizar para onde ele quiser, porque hoje ele quer ser o primeiro-ministro de qualquer jeito. Eu acho que é uma coisa muito do ego, né? Aqui na política israelense a gente vê o Lapida, o Benny Gantz, todo mundo ali quer estar no cargo e não tem muito o que oferecer de diferente. Realmente não tem absolutamente nada de que oferecer diferente do que o Likud oferece, não do que o Netanyahu, né? Porque o Netanyahu hoje já virou uma coisa à parte, né, do Likud. Ele é hoje realmente ele não é um ditador porque nós não deixamos que ele assim se tornasse, mas ele tem um sentido, né, pelo menos ele acha que ele é um imperador, né, que ele é um cara ali que manda em tudo e todo mundo tem que fazer o que ele quer. Então, assim, e o Benny Gantz, ele dá apoio a isso, ele não está preocupado com isso. Então, me preocupa muito, né, o que a gente pode vir ver pela frente, porque eu não confio no Benny Gantz enquanto político. Eu acho que muita gente na última eleição, não, é o cara que ele vai, é um cara inteligente, é um cara que, enfim, vem das Forças Armadas, né, que é uma coisa que é muito importante aqui em Israel também, mas eu tenho sérias desconfianças do Benny Gantz. Eu não acho que ele, enfim, ele pode trazer, pelo menos para nós, né, progressistas, ele pode trazer coisas piores do que melhores, lembrando que agora ele foi o ministro da Defesa, né, do governo que antes do Netanyahu, e foi o ano que a gente teve mais mortes na Cisjordânia cometidas pelo exército israelense desde a segunda intifada, né? Então isso já dá uma amostra muito grande aí do que é o Benny Gantz, né, das diferenças que ele poderia ou não ter com o Likud. Enfim, vamos para outros atores aí. O partido Shas, né, e o partido Yadut Torá, os ultra-ortodoxos, né, eles tinham deixado de mão, né, falando, não, Netanyahu, se você quiser parar a reforma, a gente apoia. Desde o início, né, a maior preocupação deles era justamente a questão da lei da Piscata Gabrut, né, lei da superação, né, que a gente costuma chamar aqui, que é a lei que daria ao parlamento a possibilidade de votar novamente uma lei que teria sido cancelada pelo Supremo, né? Ou seja, o parlamento aprova uma lei, o Supremo diz que essa lei ela vamos dizer assim, inconstitucional, e aí o parlamento teria a possibilidade de votar novamente essa lei. Caso essa lei fosse aprovada, ela passaria por cima da decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Os maiores interessados, né, e quem estava empurrando mais com força essa lei desde o início eram justamente os ortodoxos, porque eles temem, né, a questão toda do serviço militar, né, para a população ortodoxa, que eles não servem, eles também não querem servir. Se mantiveram calados esse tempo todo, inclusive a lei do Deri, né, a lei Deri 2, que seria o ministro, né, que foi afastado porque ele é corrupto. O governo ia apresentar mais uma vez uma lei, eles já tinham apresentado uma lei, o Supremo já tinha cancelado a lei, eles foram apresentar uma nova lei para que o Deri pudesse assumir, e eles resolveram não votar essa lei em segunda e terceira instância. A lei foi guardada também, porque também estava gerando muito incômodo na sociedade. Ou seja, a gente tem os partidos ortodoxos aí junto com o Bibi. E eu também comentei na semana passada, né, sobre, na minha opinião, os partidos ortodoxos estavam já tentando deixar uma porta aberta aí para o que poderia vir pela frente, até para o próprio Benny Gantz, né? O Benny Gantz tem relação muito, muito boa com os partidos ortodoxos, então eu acho que os partidos ortodoxos sempre tiveram eles desde até o último período, né, até os últimos 3, 4 anos, eles sempre tinham uma postura bem tipo o PMDB no Brasil, né? É sempre governo, não importa quem está, os ortodoxos estão juntos. Nos últimos anos, eles já adotaram uma política de direita, né? Tipo, nós somos os partidos de direita, estamos com a direita, com o Netanyahu, e agora eu acho que eles tendem a pensar um pouco essa posição deles aí, principalmente no que diz respeito ao Benny Gantz. E o que me chamou muito a atenção nessa coisa toda é justamente a questão do partido do Smotrich, né, da Casa Judaica, que ele
Do sionismo religioso, né? Não a casa judaica. Do sionismo religioso, por quê? Porque eles simplesmente ficaram calados. O Rothman, né? O Simcha Rothman era o cão de guarda, né? O cara passando por cima, tratorando qualquer discussão que era feita na comissão. Não deixava ninguém falar, gritava com todo mundo. Um cara de um nível negativo, né? O cara muito, muito baixo, não deixando nenhum debate acontecer. E simplesmente na hora que o Bibi resolveu cortar pela raiz, tipo, falar, vamos parar a votação, não abriram muito a boca, nem o Simcha Rothman, nem os Smuts, ficaram ali na deles, ficaram ali, não abriram muito a boca. E quem recebeu toda aí a sua atenção que era querida, né, era o Ben-Gvir, né, que justamente ele é um cara que ele necessita muito de atenção, porque a única coisa que ele faz, né, como a gente vem colocando, ele não faz absolutamente nada, ele não traz nada de positivo, ele não tem política, ele tem confusão, ele quer caos, né? Ele é um militante político que ele chegou a um cargo de ministro, ele não sabe ser ministro, ele ainda é um militante num cargo de ministro. É isso que é o Ben-Gvir, né? Então ele quer essa milícia aí que ele possa controlar. Eu também concordo, eu acho que ele não vai conseguir, não só pela questão do orçamento, tem que ser aprovada uma lei, não sei o quê, tem uma série de questões, mas a mesma elite militar, que ela é contra o golpe judicial do Netanyahu, ela também é contra a formação de um novo corpo policial que seja separado dos corpos já existentes, né? Uma das maiores questões quando o Estado foi criado foi unificar os grupos paramilitares. Você tinha grupos paramilitares de direita, poucos, pequenos, e você tinha grupos paramilitares de esquerda, que eram poucos também, mas eram grandes e fortes, que eram principalmente o Haganah e o Palmar, né, que eram dois grupos ligados ao movimento trabalhista, ao Partido Trabalhista, e eram grupos fortes. Eles são a base, são 90% da criação do Exército de Israel vem desses dois grupos. E a maior dificuldade foi juntar esses grupos paramilitares em torno de um exército que representasse o país. Você despolitizou esses grupos paramilitares, você transformou numa instituição do Estado de Israel. Essa foi uma das principais questões. E agora o que o Ben-Gvir quer é justamente fazer essa separação novamente. Ele quer agora criar uma milícia que esteja sob a direção dele. E aí muita gente falando porque ele quer entrar nos manifestantes, não sei o quê. Eu acho que a questão dos manifestantes é segundo plano. Se o Ben-Gvir cria uma milícia dessa, meu amigo, a população palestina que vive no Estado de Israel e a população palestina que vive pro lado de lá da linha verde, tá ferrada, malandro. Tá ferrada. Não vai sobrar um para contar a história. O cara vai passar o carro se ele tiver uma milícia. Os planos iniciais eram cerca de 2.000 soldados que vêm da Polícia de Fronteiras, da Mishmar HaGvul, que seriam voluntários. Voluntários. Agora você imagina só, um ministro fascista acusado e julgado por terrorismo, um cara que é ridicularizado, não por terrorismo, por pertencimento a uma organização terrorista, um cara que ele é ridicularizado por o alto escalão da polícia e todo o alto escalão do exército, porque fala, meu amigo, como é que um cara desse, um avariano, né, um criminoso, ele vai querer agora me dar ordem? Até 5 anos atrás eu investigava ele, agora ele vem me dar ordem? Que negócio é esse? Que mundo a gente está? Essa é a questão que o Ben-Gvir enfrenta na polícia hoje. Então, inclusive, essa milícia que ele quer é justamente também para poder passar por cima de toda a legislação que freia a intervenção dele na polícia, de passar por cima de toda a autoridade da Procuradora-Geral do Estado, né, da Galit Barba Miara, que a gente sempre comenta dela aqui, passar por cima do Supremo Tribunal de Justiça. É por isso que o Ben-Gvir quer essa milícia. Também acho que não vai acontecer, como eu falei, eu acho que esses setores aí, essa elite militar, e aí eu falo elite militar porque realmente entendeu? Os pilotos e, enfim, todo o alto escalão das Forças Armadas, tem uma força muito grande e, enfim, são uma elite, né? Uma elite intelectual, uma elite econômica, boa parte dos high-techistas de sucesso aqui de Israel vem, né, do setor militar, e muitos, inclusive, entram no setor do high-tech com conhecimento adquirido durante o serviço militar, né, o que é uma coisa bem, bem interessante. Mas, enfim,
Eu acho que o Ben-Gvir ele saiu, ele não consegue também essa polícia dele. Resumindo, na minha opinião, o que vai acontecer, eu acho que a gente realmente está num desgoverno. Eles vão agora comer uns aos outros nessa aprovação desse novo orçamento para o ano que vem, porque agora vai todo mundo querer dinheiro, todo mundo querer garantir alguma coisa ali para o lado dele. Não sei até que ponto eles vão conseguir aprovar, não aprovar, né, porque eles têm maioria para aprovar, mas não sei até que ponto eles vão conseguir montar um orçamento viável, né, com tanta gente querendo mamar nas tetas. Agora, o mais interessante disso, de tudo isso também, não o mais interessante, mas uma das coisas muito interessantes é a intervenção do próprio filho do Netanyahu, né, do Yair Netanyahu, na demissão do Yoav Gallant, né, do ministro da Segurança, que ainda não foi demitido. A mídia israelense falou, né, muito disso aqui, que quem tomou a decisão de demitir não foi o Bibi, foi o filho dele, né, que junto com o ministro da Justiça, o Yariv Levin, colocaram pressão no Bibi e falaram, tem que demitir, porque assim não dá, e aí o Bibi tomou essa posição e demitiu, e, enfim, deu a confusão que deu. Isso só mostra o desgoverno realmente que a gente está. O filho do primeiro-ministro é o cara que está comandando o país hoje em dia. É um cara, inclusive, que acredita, ele compartilhou uma publicação no Twitter falando que as manifestações estão sendo financiadas pelo governo norte-americano, que tem como objetivo derrubar o Benjamin Netanyahu. Enfim, vou parar por aqui nesse caso aí também, porque relação Israel-Estados Unidos a gente vai comentar mais para frente. Mas é isso, eu também acho que esse governo não tem longa duração, não vai durar mais de muito tempo, porque tá o caos, né? Tá realmente o caos aí tá tomado, e agora vai ser aquela briga de cachorro grande, um querendo comer o outro, e seja lá o que Deus quiser. Mas foi realmente uma vitória do movimento progressista. Eu acho que, caso as manifestações da direita continuem, elas tendem a manter o clima um pouco quente, né, essa coisa toda, o que é bom, no caso, para as manifestações da oposição, porque mantém também as manifestações acesas. E é isso aí, sábado à noite, todo mundo nas ruas novamente. Fico por aqui também, João. Dá algo mais a acrescentar ou vamos que vamos? Só nos próximos blocos. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de outras questões da política doméstica essa semana. Bom, gente, já que tratamos aí do fim, né, da paralisação, pelo menos momentânea, dessa reforma, começaram as negociações. É isso aí, o presidente colocou a sua casa à disposição, abriu as portas da Casa Presidencial em Jerusalém e essa semana começou a receber e ouvir diversos setores da sociedade e de partidos políticos. João, já foi todo mundo lá conversar com o presidente, as propostas já estão sendo feitas e, enfim, o que a gente pode ver disso aí? Olha, as negociações começaram, okay? Cada partido enviou um grupo de representantes, né, principalmente do Likud, do Azul e Branco Azul e Branco não, agora do Campo Republicano e do Yesh Atid, que são basicamente os três maiores partidos segundo as pesquisas para as próximas eleições. Tem aí um outro membro de outros partidos também, e professores de direito, e membros da sociedade civil, de organizações, etc. Enfim, o que está acontecendo é o seguinte, eles estão agora debatendo e a gente não sabe sobre o quê, com base em quê, se a base vai ser a proposta do presidente, a moção do presidente, como a gente comentou aqui algumas edições atrás, se a base vai ser alguma outra coisa, vão ser as leis apresentadas, enfim, a gente não sabe. Meu palpite é o seguinte, obviamente eles não vão entrar em acordo, okay? Porque o governo não quer ceder nessa proposta de politizar a justiça, e a oposição não quer ceder na ideia de que a justiça tem que continuar independente. E não tem muita interseção entre os projetos, e que nenhum lado quer sair perdendo nessa brincadeira. Tem um lado que não, e nenhum lado pode ser brincadeira. Okay? Então, o que vai acontecer, basicamente, é que, muito provavelmente, eles vão anunciar alguma lei cosmética que não muda quase nada, só para anunciar que algum acordo teve, e vão deixar o resto para depois. Okay? E o Netanyahu ganhou um pouco de tempo para convencer o governo de que a proposta não vai passar, pelo menos por agora, e que vão deixá-la aqui de lado, tem que votar o orçamento e etc. Ou isso vai gerar uma nova crise que vai culminar na derrubada do governo, muito provavelmente. Enfim, eu comentei sobre as pesquisas com vocês, a gente publicou tanto no Instagram como no Twitter resultados dessas no Instagram, na página do Conexão Israel, no Twitter, na minha página pessoal, mas a página do Conexão Israel também compartilhou, então quem quiser ver por lá também pode.
enfim, retuitou no caso, vocês podem ver como tem baixa a popularidade do governo. E o governo, a prova da fraqueza do governo é que essa semana eles tinham que votar a lei dos presentes e das doações. A gente comentou isso aqui, né? Que o Netanyahu ele foi impedido pela Suprema Corte, por exemplo, de receber doações financeiras para pagar os seus advogados, né? E alguns presentes e tal também, enfim, que o primeiro-ministro não poderia, por claro conflito de interesse, né? E o Netanyahu forçou a barra para a coalizão apresentar uma lei assim, que fosse a votação, a lei já passou em primeira leitura e agora para a segunda e terceira leitura, e a própria coalizão, por desentendimento interno, decidiu não submeter essa lei à votação, que era uma lei que o Netanyahu estava cobrando, estava exigindo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a própria coalizão está em rota de colisão, né? Enfim, que não tem muito futuro para isso. Eles não conseguem se acertar nem entre eles mesmos, né? Por mais que eles tentem apresentar uma retórica para um público diferente, na prática não tem, né? Não tem nenhuma, enfim, não tem confiança interna ali. E desse jeito, uma coalizão tão homogênea como a atual, em diversos pontos, né? Como por exemplo em relação ao conflito, como por exemplo em relação à economia, uma coalizão tão homogênea em relação ao status quo de religião-Estado, ou a maior influência da religião no Estado, né? O fato de eles não conseguirem entrar em acordo mostra que, em questões simples, né? E que eles já estavam em acordo antes, mostra que a confiança está acabando. Né? A confiança que já era forçada está acabando. O que me preocupa muito sobre essa questão dessas negociações é realmente todo esse mistério, esse silêncio, essa coisa escondida que tem sido feita. Ninguém sabe de absolutamente nada que está acontecendo. Daqui a pouco vão apresentar aí os grandes cabeças da sociedade israelense apresentam uma proposta de reforma. Que negócio é esse, cara? Por que isso não é discutido? Por que isso não é aberto? Por que a gente não sabe o que está acontecendo? Eu acho muito estranha essa coisa toda, o que é muito preocupante, porque mostra realmente o quão afastado é da realidade o próprio sistema político israelense, e também muito me preocupa a própria participação dos partidos árabes, né, nessa situação toda. Eles foram chamados à casa do presidente, fizeram suas considerações, mas obviamente não tem nenhuma voz, né, de força, e não vão ser em nenhum momento vozes, como chamam, vozes com poder, até porque tanto essas negociações com o presidente só vão dar certo se conseguir chegar a um acordo. Eu não vou falar consenso, vou falar acordo. Se a oposição à situação chegarem a um acordo, que é o que o presidente quer, eles aprovam, né, a reforma ou a mudança, seja lá o que for, sem a necessidade dos partidos árabes, né? Ou seja, só com os partidos judaicos. Então, os partidos árabes aí não tem nenhum interesse que eles sejam parte disso, obviamente, e aí a gente vê que o objetivo, como diria o deputado Ahmad Tibi, né, não é a construção de uma sociedade, não é a volta, né, à democracia, é a volta, no caso, à judeocracia, né, onde o Estado ele trata a população judaica de uma forma diferente como trata a população árabe, apesar, né, da gente ter uma lei, ter leis que garantam que todos os cidadãos são iguais, o que, na verdade, não representa e não se demonstra, né, no dia a dia e na história do país. E a gente vê isso também como nessa discussão como está sendo feita, né? Os partidos árabes são secundários aí nessa questão e também é uma coisa que muito me preocupa, na verdade. Bom, é isso. Vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre a lei do Hametz. É isso aí, para quem não sabe, é uma lei que já causou muita polêmica no último governo, inclusive, né, a deputada muquirana, né, Idit Silman, ela ela virou ministra, né? Pois é, ministra do Meio Ambiente, né? Ela no ano passado, há exatamente um ano atrás, tem um ano, hein, João? Pô, tem um ano mesmo. Um pouco mais, na verdade, né? Um ano atrás, o então ministro da Saúde, né, Nitzan Horowitz, ele cumpriu uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, falou que era proibido que os seguranças em hospitais checassem as bolsas das pessoas que estavam entrando nos hospitais, né, os visitantes, durante o período do Pessah, para checar se tem hametz, né? Hametz é tudo que é fermentável, né?
fermento, né? Vamos dizer assim. Que é proibido, né? Que é proibido, isso, exatamente. É proibido comer. Isso. Durante o período da festa de Pêssar, né? Você não pode comer fermento, né? Produtos fermentados. Então, a ideia, o que os religiosos queriam é que a fiscalização nos hospitais, os seguranças, né, entradas dos hospitais, pudessem checar as bolsas. Isso deveria ser uma decisão de cada hospital, né, mas que eles pudessem checar a bolsa dos visitantes e, caso tivesse hametz, fermento, isso deveria ser retirado da bolsa do visitante e ele poderia entrar no hospital para manter o hospital de acordo com a lei religiosa judaica. O Supremo Tribunal de Justiça falou que isso era ilegal. O então ministro da Saúde, Nitzan Horowitz, do Meretz, né, ele cumpriu a decisão da Justiça e derrubou essa medida, né, de fiscalização. E aí, então, a deputada, na época, né, que era a deputada Idit Silman, do partido do então primeiro-ministro, né, líder do governo, Naftali Bennett, né, era o primeiro-ministro, ela falou que ela não podia votar nessa lei porque era muito complicado, porque ela é religiosa, e o hametz, mentira, muquirana, ela foi cooptada pelo Likud, ela simplesmente deu uma desculpa para sair do governo, e aí o governo ficou com minoria, caiu, né, e hoje ela concorreu pelo Likud, ela ganhou um lugar, né, na lista do Likud, e ela é ministra do governo do Likud, ou seja, ela foi comprada, ela se vendeu, derrubou o último governo, e agora ela faz parte do governo do Benjamin Netanyahu, que agora aprovou mais uma vez essa lei, João. A lei do hametz foi aprovada em primeira, segunda e terceira votação. A gente tem o Pêssar começando na semana que vem e, aparentemente, cada hospital poderá decidir e poderá dar a orientação aos seus seguranças para que chequem a bolsa dos transeuntes, né? E aqueles que estejam aí com fermento ou produtos fermentados em suas bolsas devem ser retirados. João, deixa eu só fazer uma pergunta, cara. Judaica e democrático, cara? Não sei, boa pergunta, né? Esse é um tema que, enfim, é curioso pensar, né? Que há um tempo atrás um soldado teve um sanduíche retirado numa base militar porque ele tinha carne de porco que a avó dele tinha preparado para ele, né? E agora, por entrar na base militar com isso, agora eles querem proibir você de entrar com fermento no hospital na festividade de Pêssar. É um negócio absurdo. Mas, enfim, só vou te fazer uma correção, Marquinhos. Não foi uma lei que ela ia votar contra. Ela disse que ia quebrar o governo se o ministro da Saúde obedecesse a determinação da Suprema Corte, né? Ou seja, é uma chantagem das mais bizarras possíveis, porque é obrigação do ministro obedecer à determinação da Suprema Corte. E não só, enfim, a Edith Silman é um caso muito particular, que eu acho que a gente tem que falar sobre ele, porque ela foi massacrada. A gente comentou aqui no podcast no ano passado. Ela foi vítima de machismo e misoginia várias vezes. Os deputados do Likud, enfim, da direita não respeitavam ela. Ela era líder do governo na Knesset e ela não era respeitada. Ela disse que foi agredida num ponto de ônibus, ela foi ridicularizada pelos membros do governo. Cadê a câmera? Cadê isso? Ela está inventando. Enfim, que ela disse que bateram no carro dela e que assustaram ela. E eles, nem aí que ela é mulher e como ela pode se sentir com isso, já duvidaram na hora, enfim. E aí, no final das contas, ela usando um argumento tosco desses, que ninguém acreditou que ela fosse quebrar o governo por isso, realmente não foi por isso que ela quebrou, ela foi lá e se aliou justamente a essas pessoas. Óbvio que eles sofreram muita pressão, é difícil você ser religioso e estar sendo massacrado o tempo inteiro pela tua própria comunidade, onde você vive, para a sinagoga que você frequenta e tudo isso, e ela não consegue suportar, nem ela, nem a família dela, mas é bizarro você, enfim, se associar ao assediador e voltar com um discurso ultra radical contra aquelas pessoas que estavam te defendendo até anteontem, né? Por causa de uma coisa tão bizarra que é você cumprir uma determinação judicial. Enfim, eu não tenho mais nada para falar sobre isso. Eu gostaria que a Suprema Corte vetasse essa lei. Ela não era uma lei antes, agora virou. Mas acho que a Suprema Corte não vai gastar energia para isso, pelo menos nesse ano. É isso aí, gente. Quem quiser comer, então, produtos fermentados durante o Pêssar, que não vá a hospitais. Come em casa, que está tudo garantido. Vamos, então, à nossa última notícia do bloco, que é sobre aí as manifestações. É isso aí, não manifestações da direita, mas manifestações... não manifestações da esquerda, mas sim manifestações da direita, é isso aí. Na última segunda-feira, foi a primeira vez que foram convocadas aí manifestações de massa, né,
da direita israelense. Benjamin Netanyahu chamou manifestações. Itamar Ben-Gvir também chamou e foi à manifestação. Manifestação que reuniu, se eu não me engano, 17 mil pessoas em Jerusalém. Foram 17 mil pessoas em Jerusalém na segunda-feira de noite. Eles convocaram a manifestação para segunda-feira, 6 horas da tarde, no mesmo local, né, onde tinha acontecido a manifestação da oposição, né? Que sempre começa na região que fica ali o Supremo Tribunal de Justiça e desce em direção ao parlamento. Houve confusão, até porque, obviamente, né, são os manifestantes. Quem convocou também essa manifestação foi a La Família, que se chama, que é uma torcida organizada do Beitar Jerusalém, que é uma máfia, é uma gangue, é uma milícia. Eu acho que a La Família, né, a família, eles iam ser a milícia do Ben-Gvir, né? Era só dar a farda para os caras que estava tudo resolvido. Porque é isso que ele quer, esse tipo de galera que ele quer. Eles foram para lá, teve confusão, teve quebra-quebra, e, enfim, muita violência. E continua por hoje, né, João? Hoje teve mais manifestação, pequenas, pelo menos onde eu passei, vi algumas. Eu fui dar aula numa outra cidade aqui perto hoje, tinha até umas 20, 30 pessoas ali se manifestando. É uma cidade muito grande também, mas, enfim, tinha as pessoas fazendo um barulho. O que eu achei muito curioso é que eles também estavam gritando democracia, né, pedindo democracia. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada aí. As duas manifestações com bandeira de Israel, as duas pedindo democracia, pô, vai dando uma confusão, né? Mas é isso, João. Tá? A direita está se organizando e pelo menos está tentando também colocar aí os seus apoiadores, os apoiadores aí desse golpe nas ruas. Pois 30 mil pessoas hoje em Tel Aviv, eles estão igualzinho à manifestação da anti-reforma, eles fecharam a Ayalon, que é a rua, que é a principal estrada urbana de Tel Aviv, né? Enfim, e na verdade é curioso, né? Porque eles estavam criticando, mostraram uma postagem do Almog Cohen, que é um parlamentar do partido do Ben-Gvir, dizendo que até quando vocês vão entender que é ilegal fechar uma rua numa manifestação. E aí ele mesmo está na manifestação fechando a via ilegal, que ele considerou ilegal até pouco tempo atrás. Mas, enfim, eles estão tentando, como eu falei, mostrar força. Agora, eu vou falar sobre o que está acontecendo nessa manifestação. É legítimo você se manifestar, é legítimo você dizer o que você pensa. Agora, o que está acontecendo lá não é tão legítimo assim, né? Não porque eles estão fechando a via de acesso, a polícia está lá, em número bastante razoável. O Ben-Gvir disse, falou para eles, por favor, não sejam levados a casos de violência contra outras pessoas, contra jornalistas, contra a polícia, não sejam levados como se não partisse deles, né? Mas o fato que está acontecendo efetivamente é que está tendo bastante violência contra os manifestantes, tem bastante violência contra os jornalistas. Hein? Eu vi, né, ao vivo na transmissão do canal 12, né, os manifestantes sendo empurrados, sendo agredidos, mulheres, inclusive, as duas mulheres que eles mandaram sendo agredidas, ainda os caras são covardes, né? Não deixavam o cameraman filmar, ficavam botando a bandeira na frente, xingando pra caramba, e cartazes agressivos também, e violentos. Teve grupos de WhatsApp que a polícia pegou, mostrando, enfim, as pessoas combinando bater em manifestantes contrários, bater em jornalistas, e algumas manifestações, por exemplo, ali na região de Beit Shan, na parte oriental, ali perto do Rio Jordão, já um pouco acima da Cisjordânia, alguns manifestantes estão fazendo isso já de alguns dias, que eles estavam fechando as estradas, esperando as pessoas que moram em kibbutzim na região, tem muito kibbutz naquela região. Beit Shan é uma cidade de eleitores basicamente de direita, e os kibbutzim, as pessoas votam basicamente da esquerda, e eles estavam parando os carros e dizendo que a pessoa só podia sair dali se dissesse Bibi é rei, eu apoio a reforma. E, enfim, e demorou muito para a polícia chegar, e os caras estão fazendo isso todo dia. Aí a gente fala, não, a gente não está parando só gente de kibutz, não. Está parando todo mundo agora. Enfim, porque como é que eles sabem o cara do kibutz? Muitas vezes o kibutz, eles têm carros próprios, que está escrito o nome do kibutz no próprio carro, então é fácil você identificar. Mas é igual parar todo mundo para falar isso, essa coerção, essa é uma violência também, né? Se obrigar a pessoa a falar isso, não deixa ela passar, e não tem nenhuma, enfim, a polícia não autorizou nenhum tipo de manifestação dessa. É isso que está acontecendo. E hoje, um cartaz que eu já publiquei no Twitter e no Instagram também, é escrito Fuck Biden. Enfim, ajudam muito nas relações de Israel com os Estados Unidos, né? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Enfim, eu me recolho essa parte de tudo que eu tinha para falar sobre as manifestações, sobre o que eles estão tentando com isso. Eu já coloquei antes, impressiona um pouco a falta de inteligência dele, né?
de não entender que a violência não ajuda, né? Ser violento com a imprensa não ajuda a pauta deles, atrapalha muito mais que ajuda, porque violência não é popular, né? Não é popular você ser agressivo com uma mulher, não atrai muita popularidade, exceto dentro de alguns grupos pequenos que, por sua vez, já são grupos que apoiam a reforma de maneira natural. Então, não ajuda nada, né? A estupidez deles também é louvável e joga a nosso favor. Então, que continuem. Não continuem, que não agridam, mas que continuem sendo burros. Eu acho que a principal questão é que eles são violentos, eles são assim, né? Não tem outra. Eles são assim. A política deles é essa. Eles querem fazer a política na violência. Na segunda-feira, eu comentei lá no início do episódio, no domingo, quando caiu, quando ele derrubou o Gantz, né? Quando o Bibi derrubou o Gantz, demitiu, né? Anunciou que ia demitir. Na verdade, não foi demitido até agora, né? Ele ainda é o ministro da Defesa. Eu fui para Jerusalém, né? Começou a confusão, não sei o quê. Saí de casa, devia ser meia-noite e pouco, 11h30, meia-noite, saí de casa, fui para Jerusalém, cheguei lá, uma confusão, fiquei lá a noite inteira, no dia seguinte, não, a noite inteira não, saí no meio da madrugada, no dia seguinte eu tive que ir para Jerusalém de novo, para um curso, e no final, falei, bom, vou passar na manifestação. Quando eu estou voltando, estou saindo, indo em direção à manifestação, já era tipo quase 6 horas da tarde, foi na hora que estava chegando o pessoal aí da direita fascista, né? Eu acho assim, por mais que, obviamente, nem todo apoiador da reforma ele é fascista, mas em Jerusalém, na segunda-feira, 6 horas da tarde, a maioria das pessoas que estavam lá eram apoiadores do Ben-Gvir, né? A gente via isso eu vi isso pelas faixas que eles estavam segurando, as pessoas passavam por mim, e principalmente por uma coisa muito fácil, pela forma como eles tratavam os outros que estavam deixando a manifestação, né? Pessoas que estavam dando sem kippah, né? Não eram religiosas, mas estavam com a bandeira de Israel e com cartazes escrito contra a reforma, enfim, coisas do gênero, eram agredidas verbalmente. Inclusive, eu estava meio apaisana, né, porque eu estava sem faixa, sem nada na mão, tipo, só andando, mas tinha um casal na minha frente, estava saindo, um casal jovem com uma criança de pequenininha, uma criança, uns 3, 4 anos, a mãe empurrando um carrinho, a criança com a bandeira de Israel na mão, e passa um cidadão, olha assim, fala assim, seu lixo, tá fazendo o que aqui? Vai embora. Você tá, meu irmão. O cara do nada foi atravessar o sinal, viu uma família, um pai, uma mãe, uma criança, cara, e simplesmente chamou os caras de lixo, agredindo, sabe? Enfim, esse é o nível, né, das pessoas que estão com Ben-Gvir, estão com Bibi, e então essa é a violência, né? Eles são violentos, eles não estão preocupados com a opinião pública, porque eles querem chegar ao poder sem a opinião pública, eles querem chegar ao poder na força e utilizar da força para se manter no poder. E aí, quando a força, no caso, também é esse tipo de reforma, esse tipo de golpe no judiciário que eles tentam promover. E eu vou usar um ditado, né, que eu usei na semana passada, não um ditado, né, uma citação do Brecht, dizem violentas as águas dos rios, mas não dizem violentas as margens que as oprimem. Ou seja, quem é a violência aqui? A violência é a reforma. Hoje eu tive que ouvir de um cara, o cara chamou de terrorista os manifestantes de Tel Aviv que jogaram pedra, sabe aonde? Na estrada. Os caras fecharam a estrada, a Kisherhad, né? A Kisherhad, a Ayalon, a principal via ali de Tel Aviv no domingo, os caras pegaram paralelepípedo, pedra, jogaram na via, pneu, tocaram fogo. O malandro foi chamar essa galera de terrorista, pô. Terrorista porque estava fechando rua. Enfim, é esse o nível da galera. Vou ficar por aqui também. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa envolvendo o país essa semana. Bom, gente, política externa, obviamente, temos que falar da questão do conflito palestino-israelense, e a nossa primeira notícia é nesse sentido, já que o Shabak, o serviço secreto de Israel, né, o serviço secreto da polícia secreta interna, né, não é o Mossad, é o Shabak, fica sempre aqui na região, disse, né, e pediu para que 4 pessoas que participaram ali do pogrom que houve no vilarejo de Hawara, o vilarejo palestino de Hawara, há coisa de 3, 4 semanas atrás, 4 pessoas que participaram desse pogrom fossem presas. Foi um pedido feito pelo Shabak ao Ministério da Defesa, que teve aí um pronto reconhecimento do ministro, não o ministro da Defesa,
não do ministro da Ocupação, né, que é o Smotrich, que é um ministro dentro do Ministério da Defesa, mas sim do ministro da Segurança Nacional, o Benito Gvir, que se solidarizou com as vítimas, no caso, são as pessoas que, vítimas do que eu estou dizendo, são os caras que estão sendo presos, né, pelo Shabak, que na verdade são as pessoas que cometeram o pogrom em Hawara. É isso aí, João. Pode fazer, de acordo com o Ben-Gvir e a sua milícia que ele quer construir, pode fazer pogrom em Hawara. A questão é que se der uma milícia para ele, quem vai fazer o pogrom é a milícia, né, cara? Pois é, o Ben-Gvir, ele considera que não tem judeu terrorista, né? Que essa categoria não existe. Ou você é judeu ou você é terrorista, né? E então, obviamente, que ele não considera esses caras terroristas. Obviamente que ele não chama o que aconteceu lá de pogrom, ele só pediu para as pessoas não fazerem justiça com as próprias mãos, como se fosse justiça o que eles estavam fazendo ali. Mas, enfim, o Shabak, né, o Serviço de Segurança Geral, que em geral atua muito mais com palestinos, enfim, mas eles também têm uma divisão para capturar judeus, que é uma ameaça à segurança nacional. Eles prometeram que eles vão chegar a cada uma das pessoas que participaram do pogrom em Hawara. Assim eles falaram. E eles aparentemente já chegaram em 4 dos que cometeram o segundo pogrom, né, em Purim, no de Purim, não do primeiro. E 2 deles foram presos com prisões administrativas, né? O Shabak fez o pedido, o Ministério da Defesa assinou, o Yoav Gallant, que foi demitido, mas ainda não foi demitido, né? O Netanyahu ainda não consumou a demissão dele, ainda tem negociações, tentando intermediar para ele não ser mandado embora, né? Ele assinou, hoje mesmo, a prisão dessas pessoas. Elas foram presas em prisão administrativa. O que significa prisão administrativa? Significa que você é preso sem que você saiba por quê, exatamente, qual é a acusação, por tempo indeterminado, e até para que você não ofereça perigo e que a investigação sobre você possa seguir. Esse artefato, ele serve, na verdade, artefato não, essa premissa serve para casos de terrorismo, basicamente, em Israel. Inúmeros palestinos foram e são presos por isso, e estão até agora presos sem ter direito a um julgamento, porque até agora não sabem qual é a acusação, né? E essas pessoas aí também foram. Então é um indício de que, enfim, se você toma medidas antidemocráticas, você pelo menos não toma só para um lado da história, ainda que a proporção seja muito maior entre palestinos do que entre israelenses, né? Mas enfim, o Shabak fez o pedido e o Yoav Gallant foi lá e prendeu os caras. É curioso, uma jornalista do Canal 14 foi lá e falou que essa prisão era ilegal, num comentário no Twitter de um outro jornalista. E aí alguém comentou com ela, é ilegal? Então você acha então tem que soltar todos os palestinos que estão presos com prisão administrativa? Bom saber. Ela falou, não, as pessoas que são terroristas, isso serve só para terroristas, não para casos como esse. Enfim, então, ou seja, serve só para árabes, né, o que ela queria dizer. Para judeu não serve. Que é o pensamento do Ben-Gvir. Não surpreende quando vem do Canal 14, que é o canal fascista aqui de Israel, da televisão, e que recebe muito dinheiro do governo, na verdade. É importante a gente dizer isso. O Ben-Gvir, ele recebeu as famílias dessas pessoas. Ele prometeu fazer de tudo para soltar essas pessoas o mais rápido possível. Hein? Então, ou seja, ele está fazendo um trabalho contrário ao que a polícia devia estar fazendo. Basicamente é isso. Hein? E, enfim, essa é a triste situação da defesa, do sistema de defesa de Israel atualmente. Né? Você ter que lidar com o governo boicotando ações para você diminuir a violência, né? Uma violência racista, no caso. Né? É uma das provas, enfim, essa é uma das provas que o governo se auto-sabota, porque a população, a grande maioria da população, não concorda com isso. Acho que essas pessoas tinham que ser presas. Enfim, e é o governo se auto-sabotando. Então, obrigado, Ben-Gvir, por fazer mais uma vez isso. Porque isso só me ajuda, só ajuda a gente. É isso, não ajuda ninguém. Um fascista com o ministro da Polícia, o ministro da Segurança Nacional. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre a relação entre Israel e Estados Unidos, que está passando aí por um momento de baixa, como a gente não via há muitos anos. Eu acho que, na verdade, o último momento que a relação teve tão boa, tão ruim, foi quando o Netanyahu, foi 2015, se eu não me engano, que ele foi fazer o discurso, né, no Senado, no Congresso americano. O Congresso era dirigido pelos republicanos e o presidente era o Obama. E o Netanyahu foi lá, fez um discurso republicano no momento, e, enfim, a relação ficou meio azedada naquela época, e agora a gente vê isso novamente. Bom, é público e notório, né? A gente vem comentando isso também nos episódios. O governo americano não estava nem um pouco satisfeito com as posições, né, do governo israelense, principalmente no que diz respeito a esse golpe judicial. O
eles já vinham falando, né, o Biden já tinha falado que não via com bons olhos isso tudo, já tinha inclusive falado, né, com Netanyahu. Na semana passada houve aí boatos, né, sobre o Netanyahu ser chamado ir a Washington, ou a Casa Branca, ou não ir. Nada aconteceu. O Netanyahu, depois da segunda-feira, depois que o Netanyahu resolveu parar, né, o golpe, a votação do golpe, teve uma entrevista com o embaixador americano aqui em Israel, em Tel Aviv, em Jerusalém, e ele falou, inclusive, que o Netanyahu possivelmente, depois de Pessah, daqui a um mês, deveria ser chamado para uma visita à Casa Branca, só que isso foi desmentido poucos dias depois, em uma entrevista aí do Biden que ele deu descendo do avião, quando foi perguntado sobre a reforma judicial. Ele simplesmente disse que ele espera que essa reforma não seja aprovada. Enfim, deixou mais uma vez claro que não é a favor de que Israel se transforme aí numa Polônia, até porque o que mantém, né, que eles falam, o que mantém a relação entre Israel e Estados Unidos muito forte é justamente o fato de Israel ser uma democracia liberal. E caso isso se perca, também os Estados Unidos perderiam aí seu interesse em manter essa amizade, vamos dizer assim, com Israel. João, a coisa tá feia pro Netanyahu, hein, cara? Essa é a maior crise que tem entre Israel e os Estados Unidos. Acho que desde que as relações entre os dois países começaram a existir de maneira... Enfim, os países se amigaram, né, lá nos anos 60. Acho que o Biden demorou mais de um mês para telefonar para o Netanyahu e parabenizar o Netanyahu pela sua vitória. E o Biden, até agora, depois de 3 meses de governo, não tinha convidado o Netanyahu para ir à Casa Branca. E isso era muito comentado aqui na imprensa israelense. E, enfim, e essa é um gesto diplomático, né, que diz que, enfim, que, olha só, enquanto você estiver governando desse jeito, a gente não te convida, né? É uma maneira de você diplomaticamente manifestar o seu desagravo com outro líder. E o Biden, ele deixou de ser diplomático e ele disse: enquanto estiver acontecendo o que está acontecendo em Israel, eu não vou convidar o Netanyahu para vir aqui. Ele disse isso com essas palavras, né? Depois eles emitiram uma nota um pouco mais tranquila, mas ainda assim a pancada foi forte, né? E logo o Netanyahu, que vai se apresentar como o cara da Liga Heret, né? Tipo, de outro nível, que, enfim, das relações internacionais com os Estados Unidos e com os outros países do mundo, etc. Enfim, para ele foi um golpe muito grande, né? E aí o que o Netanyahu disse foi: Israel é uma nação soberana e nenhum outro país vai decidir sobre o que internamente acontece aqui. O que é verdade, o país tem que decidir sozinho essas questões internas, e os Estados Unidos têm muito hábito de tentar influenciar nas decisões internas de outros países, né? Agora Israel descobriu, depois de quanto tempo, o imperialismo norte-americano, né? A direita israelense descobriu agora, quando não foi muito benéfica a eles, né? Isso é assim com o mundo inteiro, meu querido. Não vai ser diferente com Israel. E Netanyahu sabe muito bem disso. E aí, depois, esse comentário dele abriu as portas para que um monte de deputado do Likud pudesse falar um monte de besteira que não ajuda em nada a melhorar as relações. Não, porque a gente não precisa dos Estados Unidos, se eles não quiserem mais dar ajuda para a gente, que se dane, a gente se vira sozinho, e blá, blá, blá. E a gente tem um exército poderoso, é bom que eles ajudem a gente, mas se eles não quiserem, a gente se vira sozinho. Enfim, ridículo, né? A posição também é mentirosa, né? Já não se vira sozinho. Pode ser que se vire sozinho para manter a ocupação, mas já não tem condição de atacar o Irã e não ter o respaldo dos Estados Unidos, por exemplo, né? Obviamente que o filho do Netanyahu, como você comentou no primeiro bloco, não ajuda nada, porque ele disse que essas manifestações estão sendo bancadas pelos Estados Unidos, da esquerda, pelo governo dos Estados Unidos. Enfim, é um negócio tosco. E hoje na manifestação o cara sai com uma placa dizendo "fuck Biden", né? E o Netanyahu ele conseguiu se queimar com o Trump também, porque o Trump ficou com raiva dele, porque ele reconheceu muito rápido a vitória do Biden, né? E isso aqui o Netanyahu não reconheceu a vitória do Biden. Ele parabenizou, ele saudou o Biden sem reconhecer a vitória. Ele não disse pela vitória nas eleições. Ele disse: eu e Biden somos amigos há 40 anos, se falando dos maiores amigos de Israel, e eu quero saudar o meu companheiro Biden. Mas ele não deu parabéns pela eleição, né? Ele achou que isso ia funcionar com os dois lados. O que aconteceu foi que ele se deu mal com os dois lados, porque o Biden ficou puto e o Trump ficou puto. Basicamente foi isso que aconteceu. Enfim, os Estados Unidos já tinham declarado, já tinham dito que não iam convidar o Smotrich para reunião nenhuma, já tinham dito que não iam cooperar nem com o Smotrich, nem com o Ben-Gvir em nada, nem com seus dois partidos. Okay? E basicamente o que eles estão fazendo é cumprir
com o que eles prometeram desde o início, né? E isso, Marquinhos, é importante a gente comentar, porque o governo de Israel ele está sendo mal visto pelo mundo inteiro. O Netanyahu foi cobrado na Alemanha pelo golpe no judiciário. O Smotrich foi para os Estados Unidos e não foi recebido por ninguém do governo. Depois ele foi para a França, não foi recebido por ninguém do governo. E aí falou aquelas besteiras que a gente comentou na semana passada, aquelas besteiras racistas que a gente comentou aqui na semana passada. Enfim, nos Estados Unidos ele foi fazer um discurso em inglês e mostrou que o inglês dele é patético. A ministra da Asbará, da Diplomacia Pública, Dalit Distal, fez também um vídeo tosco sobre a situação em Israel e o conflito, que parecia um vídeo de criança do ensino fundamental, com inglês também, meia boca dela. Ela fez questão de narrar o próprio vídeo, enfim. Um negócio bizarro, tipo, a maneira como Israel está sendo recebida na comunidade internacional é um caos total, uma crise gigantesca, né, de Israel nas relações exteriores. E você, quando de repente entra em crise com o seu maior aliado e o cara que te respalda no mundo, que é os Estados Unidos, realmente papo para você pedir para ir embora, né? Para dizer o seguinte, cara, a gente fracassou, vamos parar, vamos sair, vamos entregar isso aqui para alguém que sabe fazer melhor, porque a gente não está conseguindo fazer. E essa é basicamente a situação de Israel com a comunidade internacional e até mesmo com os Estados Unidos, né? Não ajuda em nada no momento que os Estados Unidos está fazendo acordo com o Irã. O Netanyahu já está pagando um preço caro, porque no momento que tudo isso está acontecendo, a Arábia Saudita, que era a menina dos olhos de ouro dele, para estabelecer ações diplomáticas, assim, voltou a ter relações com o Irã. Os Emirados Árabes e o Bahrein estão prestes a voltar a ter relações com o Irã. A Síria também está prestes a voltar a ter relações com a Arábia Saudita. E Israel está isolado, totalmente isolado, oprimindo árabes durante o Ramadã. Agora diminuiu um pouquinho as ações nos territórios, mas até pouco tempo atrás, às vésperas de Ramadã, estavam fazendo operações ali e fazendo medidas provocativas, enfim, permitindo que colonos tocassem o puteiro, perdão pela expressão, nos territórios enfim, e se afastando dos aliados recém-feitos, né, que são os Emirados Árabes, o Bahrein, o Marrocos, enfim, negócio que não ajuda nada, né? E essa é a situação que a gente está vendo agora. É sem precedente essa declaração do Biden, é sem precedente. E o Biden veio visitar o Israel durante o governo Lapid, né? Ali um governo que ia durar só até as eleições, que ficou 4 meses no poder, basicamente. Né? O Bennett foi convidado para ir visitar os Estados Unidos e o Netanyahu não foi. Então isso mostra a maneira como os Estados Unidos está lidando com esse governo Netanyahu. Né? Eles querem que o governo caia. E eles querem que o governo caia. É legítimo o que eles estão fazendo? Não, não é. Principalmente por questões internas. Né? Os Estados Unidos costumam se meter mais quando tem a ver com os palestinos, com assentamentos e tal. Então não é legítimo. Desde quando os Estados Unidos enfim, as posturas internacionais dos Estados Unidos são legítimas. Os Estados Unidos invadem países, como fez com o Iraque, como fez com o Afeganistão, ainda que a invasão do Afeganistão seja um pouco mais legítima que a do Iraque, enfim. Os Estados Unidos invadem países, trabalhou para estabelecimento de ditaduras ou para eleições de supostos de diversos candidatos, enfim, durante toda a história. Agora, estou estudando um podcast muito interessante, O Espião Silenciado, né? Conta a história da influência do governo norte-americano na criação de organizações de sociedade civil no Brasil para influenciar tanto no golpe, mas quanto antes do golpe, em eleições de deputados e senadores conservadores, enfim. Isso, durante toda a história recente dos Estados Unidos, recente no último século, né, eles fizeram isso. Né? E agora estão fazendo em Israel. Então, é legítimo? Não, não é legítimo. Mas esse é o parceiro de Israel, que é o quê? Se queria que fosse diferente, não vai ser. Né? Enfim, e aí o preço que Israel paga é perder a sua principal aliança, uma aliança estratégica que doa 4 bilhões de dólares por ano para a defesa israelense, que tem que aprovar todo ano na Câmara e no Senado, né? Enfim, e que é graças ao Netanyahu, porque quando ele decidiu, lá durante o governo Obama, se aproximar dos republicanos e romper com esse apoio bipartidário incondicional a Israel, ele está colhendo os frutos agora. O Bennett e o Lapid tentaram consertar essa situação e tiveram sucesso, mas a volta do Netanyahu estragou tudo. Né? E isso, se continua assim por muito tempo, isso muda de vez a relação de Israel com os Estados Unidos. Isso está próximo de acontecer? Não, eu acho que isso é momentâneo, tem a ver com esse governo atual de Israel, ele pode vir a acontecer se esses governos, esse tipo de governança israelense se tornar uma constante. Okay? Mas eu espero muito que não seja, porque se tornar uma constante, esse não vai ser o único problema de Israel. Pois é, realmente a coisa está muito crítica. Eu acho que não só, né, desse gelo, né? Gelo não, na verdade não foi um gelo do Biden, um esporro, né? O Bill tomou um esporro do Biden essa semana.
e tomou o esporro também do Schultz, tomou o esporro também do Sunak na Inglaterra, enfim, está tomando esporro de geral, geral. É isso, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Burd. Manda aí, Nelsinho. Meu caro Gorens, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que me passou a mensagem do Daniel Cabral. Daniel Cabral, que é do Interaliar. Interaliar é um grupo que tem time de futebol, time de basquete. É uma associação de pessoas que vieram de vários países. Aliás, é quem vem morar em Israel, é quem sobe para Israel. E eles têm vários times profissionais e amadores. Por exemplo, tem o time na Liga Gimel, que seria a 5ª divisão israelense, e é uma liga regionalizada, assim como a Liga Bet e a Liga Aleph, né? Aleph seria 1, Bet 2, Gimel 3, né? São ligas regionalizadas. Seria 5ª ou 6ª divisão, dependendo da interpretação. Temos também ligas amadoras de futebol masculino e temos também participação de mulheres também no futebol e no basquete. Vocês podem acessar através do site interaliaclub.com ou interaliaclub.com, interaliaclub.com, ou escrever no Google também Interalia Club e vocês vão achar. O lema deles, One Club, One Big Family, né? O Daniel Cabral mandou até que o time masculino tinha conquistado a Liga Gimel. Eu procurei em várias partes esse título, mas não achei. Eu procurei em várias partes aqui, em sites oficiais, mas não achei, mas está aqui. Está aqui na página deles. O Interaliar fez 15-0 no Maccabi Pardes Khan aqui, pela Liga Gimel. Realmente um placar histórico, né? 15-0 no Maccabi Pardes Katz. Eu falei Pardes Khan, é Pardes Katz. Pardes Katz é uma cidade, é um bairro, na verdade, na cidade de Bnei Brak, na área de Tel Aviv. Tá aqui, vamos pegar aqui a escalação do nosso Interaliar. Ron Shafiri, Gaston Ilman, Léo Gevertz, Daniel Cabral, né? O colega que mandou a mensagem. Roni Siroski, Tomi Alfi, Daniel Heschenhaut, Mono Bikini, Vlad Kart, Efigeni Kart, e abaixados aqui, Alon Zurita, Andy Gabay, Samuel Razins, Gaston Fratesi, Isaac Cartan e Sasha Marta. E tá aí a maravilha, o campeonato realmente confirmando aqui após a vitória, após vencer o Pardes Katz de Bnei Brak, o título e o acesso. Tá aí, maravilha, o capitão do time é o Vlad Kart e estão aqui recebendo o troféu que é a Tzalahat, né, que a gente chama, o troféu da Liga Israelense em todas as divisões, é um prato, e Tzalahat em hebraico é prato. Está aí o registro e a nossa torcida pelo Interaliar Tel Aviv, que conquistou isso aí pela Liga do Centro, Então, parabéns a todos aí, fica a nossa torcida. E eu me lembro quando surgiu esse time, alguns anos atrás, a gente noticiou também no nosso Conexão Israel. Isso foi bem noticiado em veículos, na época em espanhol, em inglês, dentro de Israel. Falando da seleção israelense de futebol, começaram as eliminatórias para a Euro do ano que vem, Eurocopa do ano que vem. Israel jogou 2 jogos, um empate em casa com Kosovo, 1-1 no Bloomfield em Tel Aviv, e fora de casa tomou 3-0 da Suíça. Os próximos 2 jogos, 16 de junho e 19 de junho, contra a Bielorrússia fora de casa e em casa contra Andorra. O grupo é o grupo I, o grupo de Israel, que tem 6 times, 2 classificam. Mas já viu, né? Começou mal a pior, mas vamos ver se o time recupera, tenta pelo menos a segunda vaga. É isso aí, um abraço. Valeu, mestre, brigadão, e obviamente te esperamos na semana que vem. João,
Algo mais? Não, não, eu tenho algo a declarar que não comentamos, mas vou comentar aqui porque eu quero ouvir o seu comentário. No dia de hoje saiu aí o resultado de um julgamento da ex-deputada Stav Shafir, que foi deputada pelo Meretz. Não. Pelo Partido Trabalhista. Pelo Partido Trabalhista, é verdade, verdade. A última vez que ela concorreu foi quando os dois se juntaram, né? Juntou o Meretz... É verdade. Ela entrou pelo Partido Verde. Isso, é verdade. agora, isso. Depois ela foi Partido Verde. Ela é a líder do Partido Verde hoje, mas não concorre nem nada, né? Enfim. Ela processou... Não, na verdade, ela chamou o Yair Netanyahu, né, o filho do primeiro-ministro, de racista e matrid, né? Como é que a gente pode falar matrid? Assediador. Você é um racista assediador. O filho do primeiro-ministro, que não trabalha, foi dar um jeito de conseguir um dinheiro, né? Falei, vou processar essa aí, né? Essa ruiva. Ela também disse que ele vive às custas do Estado. Ah, ok. E aí, ela não mentiu, né? Mas, enfim, ela resolveu processar e o filho, de novo, o Yair Netanyahu resolveu processar a ex-deputada por conta de tê-lo chamado de assediador, de racista e de viver às contas do Estado. Resultado, o juiz falou, João, que o Yair Netanyahu é racista e é assediador. E, além disso, ele vai ter que pagar 70 mil shekels, algo em torno aí de, vamos dizer, 20 mil dólares para ex-deputada do Partido Trabalhista. João, pode, então, chamar o Yair Netanyahu de racista e assediador, né, cara? O Chaim Levinson, jornalista do Haaretz, inclusive ele fez uma postagem editada do Wikipédia dizendo Yair Netanyahu, tá? Racista, assediador e vive às custas do Estado e filho do... Ele lançou isso no Twitter, está muito engraçado. Mas, não, a verdade é que, só vou te complementar, o fato é que ela fez uma crítica a ele, e aí ele foi lá e detonou ela, disse que ela era feia por dentro e por fora, e que vai lamber as botas de um pedófilo que você faz acordo com ele, que é o Jeff Epstein, e arruma logo um marido árabe, casa com ele, vai embora daqui, sua traidora, enfim, e jogou tudo isso. Então aí ela foi e processou ele, né? Por ele ter... Aí ela fez um post chamando ele de racista, assediador, que vive às custas do Estado, uma coisa assim, e aí ele processou ela. Ela falou, você vai me processar? Então eu vou te processar também. E aí ele processou ela por ter chamado ele de racista, assediador e vive às custas do Estado. E o juiz falou, mas cara, o teu comentário foi racista, e aí você realmente assediou ela, e você vive às custas do Estado, porque você vive com os teus pais, que tem todas as contas pagas pelo Estado, na residência oficial do Estado. E ele foi condenado a pagar para ela 40 mil shekel, mais 20 mil de despesas de advogado, e outros 10 mil por atraso, né, por multa, de coisa a mais, administrativa, não sei. E aí ele saiu de lá, falou que vai fazer a queixa sobre o juiz, que ele está sendo, que ele tá jogando, que é um juiz político, ativista, e a serviço da esquerda, o tipo de discurso conspiracionista que ele sempre faz. Eu ri. De falar a verdade, eu ri, eu achei engraçado. Agora, eu sim tenho uma coisa mais a acrescentar. O nosso amigo Nelson, não sei qual foi o comentário que ele fez sobre o esporte, mas essa semana isso rolou e estava acontecendo tanta coisa em Israel que eu nem comentei nada disso em nenhuma rede social, mas eu quero trazer aqui para o podcast. A Indonésia ia, até pouco tempo atrás, até essa semana, ser o país sede do Mundial Sub-20. Como a gente comentou aqui já há um tempo, a seleção Sub-20 de Israel, de futebol masculino, foi vice-campeã europeia, no caso a seleção Sub-19. Perdeu para a Inglaterra na final, eliminou a França na semi e perdeu a final para a Inglaterra. E o vice-campeão europeu Sub-19 se classifica para o Mundial Sub-20. Então Israel ia participar do Mundial Sub-20 num país que não tem relações com Israel. A pressão foi muito grande na Indonésia para não receber Israel. O presidente da Indonésia disse que ele não tem muito como emitir vistos e tal, mas que ele é a favor, tem que deixar a questão esportiva separada, mas a Federação de Futebol da Indonésia estava irredutível. O presidente da FIFA teve uma reunião com o presidente da Federação da Indonésia de Futebol e a FIFA decidiu tirar o Mundial da Indonésia porque eles estavam se recusando a receber um país classificado por questões políticas. Hein? Enfim, o Mundial agora tem alguns países que estão se candidatando, a Inglaterra, os Estados Unidos, não lembro qual outro, eles vão decidir essa semana. Então, só colocando essa questão aí, olha, sinceramente, a FIFA reconhece a Palestina, a FIFA reconhece Israel, não faz o menor sentido que numa competição da FIFA um país que se classifica não possa jogar. Né? Se a Palestina se classificasse, ia poder jogar. Se Israel se classifica, tem que poder jogar também. É outro tipo de reconhecimento e
se você quer ser parte da Federação Internacional de Futebol, você tem que aceitar disputar com essas pessoas, enfim. E a Federação da Indonésia, de maneira intransigente, antidesportiva, optou por deixar Israel de fora, o que é lamentável. E, enfim, a Indonésia ainda perdeu a chance de disputar o Mundial Sub-20, porque não costuma se classificar para esse tipo de competição internacional. E agora, eles perdendo o país sede, eles também não vão disputar o Mundial Sub-20, que Israel conseguiu se classificar no campo, né? Então, enfim, é lamentável, mas eu estou ansioso para ver os jogos de Israel no Mundial, porque eu gostei muito de ver a seleção Sub-19 jogando no Campeonato Europeu. Jogou muito bem, muito certinho, taticamente bem, jogadores talentosos dessa nova geração, enfim, pode ser que Israel apareça numa Copa aí no futuro. E segunda coisa rápida que eu quero acrescentar, porque a gente está ficando longo de novo no nosso podcast, mas eu acho que a semana que vem, se a gente fizer, né, porque é Pêssar, então não sei se vai ter notícia, mas se a gente fizer vai ficar curto provavelmente, eu queria agradecer aos nossos ouvintes, porque nossos 2 últimos episódios são os nossos 2 episódios mais ouvidos. A gente está tendo muito mais seguidor no Spotify, em outras redes. Tem gente que escuta a gente de mais de 30 países no mundo, ou pelo menos que já escutou a gente em mais de 30 países no mundo. É certo que 92% dos nossos ouvintes vêm de Brasil e Israel, né? E outros 3% dos Estados Unidos, sobre 5% para o resto do mundo inteiro. Mas ainda assim é legal saber que a gente está sendo escutado em vários países, que o nosso público está aumentando bastante, a gente está tendo mais seguidores, enfim, está batendo recordes de plays no único dia. Isso pelas estatísticas que a gente recebe só do Spotify. De outros tocadores a gente não tem as estatísticas tão claras. Mas, enfim, obrigado aí, pessoal. Continua divulgando a gente. Enfim, se puder dar 5 estrelas lá no Spotify e nos outros tocadores também, assinar o nosso podcast para vocês receberem a atualização de quando chega, ainda que quase sempre a gente chega a gente esteja disponível nos sábados, né, à noite. Clica lá, faz essa atualização, enfim, ajuda a gente com isso aí, porque a gente pode chegar em mais gente, nosso trabalho é voluntário, se a gente não anuncia nada, nem pede doação, a gente é até meio trouxa por isso, vamos começar a pedir doação daqui a pouco, para quem quiser ajudar, até para a gente poder melhorar a nossa divulgação do podcast, né? Mas, enfim, obrigado aí pela audiência, vocês são a nossa razão de existir, né? Se vocês não tivessem acompanhando a gente e dando para a gente um feedback tão legal, a gente não estava continuando quase... Quantos anos a gente vai fazer, Marquinhos? Começamos em 2019, 20, 21... Vamos fazer 4 anos. 4 anos, pois é. Estamos indo em direção ao 4º ano de podcast. Pois é, daqui a pouco é episódio 200, vai ser episódio especial também, enfim. Obrigado, pessoal, obrigado de verdade. Se puder ajudar mais, dando 5 estrelas, mais divulgando, mais assinando, a gente fica mais feliz ainda. É isso, agradecer realmente, é bem legal, né? Bem legal ver essas estatísticas aí. Agora a gente fica viciado, né, João? A gente fica entrando no aplicativo para ver quantos episódios, quantas pessoas estão ouvindo. Mas é legal, é realmente bem legal. E eu gostei de você falar que a gente é trouxa, de não pedir nem... Para quem quiser, puder ajudar, doar, enfim. Mas enfim, vamos correr com isso aí, então. É isso, João. Ficamos por aqui, então. Vamos desejar aí um Pêssar, né? Um Pêssar Samer aí para todo mundo. Boas festas. Como um matzá, né? O pão ázimo. Eu gosto. Você gosta de matzá, João? Gosto. Gosta? Enfim, não comi o ano inteiro, não. Mas em Pêssar... Não, é uma frescura esse negócio de gostar. Farinha com água, pô. Não tem gosto de nada, né, cara? Pô, mete na boca e come. Pois é. Ou bota alguma coisa em cima e come. Meus filhos gostam. E boa Páscoa também para os cristãos, né? Porque também agora, a Páscoa vai ser daqui a pouquinho. Junto com o Pêssar. E bom Ramadã para os Karim, né, cara? Então o Ramadã Karim também. Ramadã Karim. É isso aí. Vamos que vamos para todo mundo. Beleza, então voltamos aí na semana que vem, no meio de Pêssar, com as últimas notícias, né? Vamos ver o que vem pela frente aí nessa semana que vem curta, mas vem com uma frente de calor. João, grande abraço. Abraço, Marcos. Até mais. Tchau.